Queridos e queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Lado B, um podcast em parceria com o Grupo IU. Hoje eu tô aqui com um casal, tô muito feliz em recebê-los. Um casal que foi o primeiro podcast que eu participei na vida. Verdade. 2021? 2020. Talvez começo de 2021. 2021. Fui lá no... Você falou isso. Fui lá no podcast. Sim. Da Fabi e do Caio. Baita casal, né? Que depois eu quero que vocês se apresentem, mas contar um pouquinho deles. A Fabi é formada em administração, casada com Caio e mãe da Bela, do Theo e da Mia. É amante de arte marcial, é campeã sul-americana de taekwondo, aprendiz de triatlon e tem 10 anos de experiência na área de vendas diretas, construindo equipes de vendas de sucesso ao redor do mundo todo. É fundadora também da Esmerá. É Esmerá ou Esmera? Esmera? Que é uma joalheria, e do Lapidação. Apaixonada por aprender, estudou desenvolvimento pessoal, fez pós-mestrado em Reiki, hipnoterapia com neurociência aplicada e tem como sua maior paixão mentorar pessoas que buscam crescimento e desenvolvimento. Uau, que mais, Fabi? Eu falei assim, gente, nem acredito que eu fiz tudo isso aí já. Mas esse rosto lindo, esse bom gosto, mulher impecável. Eu fiquei até sem ar. É o vendedor que deu certo. Pô, pior que tá aqui, sabia? A trajetória do Caio. Pai e esposo. Acabou. Acabou. Nem vamos gastar tempo me apresentando. Caio Carneiro é expert em vendas diretas há mais de uma década, somando mais de 2,5 bilhões em vendas e eleito um dos líderes mais influentes do mundo no negócio de business from home. Chique. Autor de best-seller e um dos autores mais lidos do Brasil por 3 anos consecutivos, com cerca de 1 milhão de livros vendidos, que é o... Seja Foda. Seja Foda. Sim. Fundador do BookMe, É. plataforma digital com milhares de assinantes, reúne mais de 2 milhões de seguidores em suas redes sociais, foi indicado ao prêmio de influenciador do ano na categoria Negócios e Empreendedorismo, palestrando nas maiores empresas do Brasil. Gente, em resumo, estamos com 2 gigantes agora aqui, alguns números. Deixa agora eu e a Amanda, a gente vai embora e eles vão conversar aqui com vocês. Eu fiquei pensando, quem escreveu tudo isso aí? Eu vou precisar dar um feedback, pode dar uma diminuída, né? Não, eu quase bati pau pra mim mesmo. Aê! Tem que mandar um abraço pra minha assistente. Muito obrigada, você foi muito generosa. É maravilhoso. Muito massa. Tô muito feliz de ter vocês aqui, muito obrigada. A gente agradece o convite. E pra começar, assim, me explica de onde veio toda essa história, né, linda, que acabou de contar. Conta trajetória aí, de tantos números, tantos feitos no lado do esporte, no lado do marketing, no lado do desenvolvimento pessoal. A gente tá junto há muito tempo. A gente tá junto há 15 anos, eu e a Fabi. Uau. A gente começou bem jovem junto. Ela tinha 17, eu tinha 20. A gente tem 3 filhos. Então a gente... Como vocês se conheceram? A gente conheceu na faculdade. Eu já cursava, eu fazia... De administração. E eu, na verdade, vocês fizeram de faculdade? A ADM. Mas em qual faculdade? A gente fez na AMB. Ah, legal. Eu fiz 2 anos de FAP, publicidade. Não é que o Caio fez, né? Assim. Ele assinava a lista. Ele assinava a lista, entendi. A Fabi era minha parceira de dupla aí. Você era mais nerd. Era cúmplice. Era minha sócia. Mas Você eu faz o trabalho, a gente pra ser funcionária, né? Ou eu era estagiária e eu tinha que terminar a faculdade pra poder ser efetivada, senão não queria ter minha vaga. Então eu era obrigada a fazer as coisas direito, sabe? Entendi. Não, porque a gente tava a cada podcast que a gente tem, a gente tá tentando formular um padrão de pessoas fodas que, na verdade, não são nerds. Nem na escola, nem na faculdade. A maioria das pessoas era meio assim. Não, e no digital, eu tinha que dar certo. Eu só tirava 10 em educação física. É sério, só. Mas posso falar, eu acho uma baita habilidade. Só. Eu acho que assim, eu na educação física você tirava tinha, 3. né, que tirar 10 em educação física. Maravilhosa. O Caio também. Não, eu ia bem, educação física ia bem. É que, na verdade, é muito louco, assim, eu fui medíocrezaço, assim, na época da escola. Eu nunca passei de ano direto, por exemplo. Sério? Nunca. Sempre. Zero. Mas você já repetiu algum ano? Não, mas era sempre na última Era, possibilidade tipo, da dezembro. oportunidade, da prova Natal. do verão, passando em conselho, dando a caixa de bombom pra professora. Nossa. Era assim que eu passava. Porque eu era muito Vendedor mesmo, né? Ele já se vendia. É muito louco, assim. Eu não via sentido. Olha o que passava na minha cabeça. Pô, por que eu vou tirar 10? Se eu tirar 6, eu vou... Passo. Eu não vou pular 2 séries. Eu falava assim, pai, se eu tirar 10, eu pulo 2 séries? Eu saio daqui mais rápido? Porque pra mim sempre foi muito duro aprender algo sem saber o porquê que eu tava aprendendo. Era muito duro, eu conseguia manter concentrado, minha cabeça ia longe. Por exemplo, eu sou um cara que eu estudo todos os dias hoje.
mas coisas você do meu gosta. interesse. Aí eu mas vi a você diferença Mas gosta. naquela Mas, época você dedicava esse tempo Zero. pra outra coisa? Não, você primeiro eu só não tinha maturidade. queria tirar Outra 6. coisa, eu sempre fui um cara muito do Zequinha. Por quê? A professora começava assim, professor, por que eu tenho que aprender isso? Mas onde que eu vou usar? O quê? Por quê? Por quê? Eu sempre gostei de um É bom motivo. esperteza, né? Você me dá um bom motivo, eu falo, porra, com um bom motivo eu vou. Aí eu fui entender, obviamente, mais longe, a diferença de estudo e escolarização. Perfeito. Escolarização é muito mais um ensino imposto. E o estudo é um ensino com sentido. Eu já sou um cara que eu leio pra caramba, mas de coisas que convergem com a minha zona de interesse. E é muito legal, muito fascinante. Nem imaginaria que aquele aluno lá da escola depois ia publicar um livro com coisa de interesse. Eu fiz administração porque minha mãe falou que é onde eu mais tinha chance de arrumar emprego. Eu também. Tipo assim, o que você tinha talento? Eu não tinha talento pra nada. Pra nada. Sério. Tinha. Sério, É não. educação física já? É, Puta, tá mas... Na minha época, Um ainda que eu talento sou um pouco, desperdiçado, eu sou um eu pouquinho queria mais velho, eu tô com trabalhar, entendeu? Então, contem um pouco disso. Aí vocês se conheceram na facu, e aí vocês ficaram muito amigos, pelo que eu tô entendendo, e já rolou. Ou já se apaixonaram. Ué, como foi essa? Ela deu em cima de mim. Conta! É disso que o povo gosta! Conta! Ai, como foi? A gente vai fazer um trabalho, né, na sua casa. A gente vai fazer tal. Aí, ele como um bom leonino, né? Enfim, eu vou Trabalho falar, eu vou Gabriel, falar. que nós Trabalho em dupla? Ele Trabalho em apareceu- dupla? Não, tava todo mundo. Não, em grupo. Tava todo mundo fazendo trabalho em grupo. Aí ele aleatoriamente me aparece de sunga branca. Tem que ter um contexto. As pessoas sabem, pô, o cara é stripper, né? Aleatório. Como assim? Tá bom, dá seu Stripper, contexto, eu assim, tive- te dou a em chance, tempos vai. livres, eu vendo o meu corpo. E aí eu dormi. Marcamos um Você já sábado. era atleta? Não, sempre praticando atividade tava de física, puxar legal, uns sempre pezinhos um e corpo tal. bacana, mas... Então já tava em dia. Tava em dia. Mas era muito do... Terminamos um trabalho, aí depois fomos, enfim... Rolezinho pegar uma ali. piscina junto É. e tal. Ninguém pegou piscina. Não? Não. Foi Não, na você trairagem pegou. mesmo? Não, pegou outra coisa. Aí nesse dia eu dormi. E aí me vi a imagem dele o tempo inteiro com o sunga branca. Falei, gente, Opa! algo de errado não tá certo, né? E aí eu mandei mensagem, a gente começou a trocar mensagem. E ele morava lá na Granja Viana. Sim. Ah, eu morei lá. Lá na PQP de Cotia. E eu trabalhava na Ponte João Dias. Ele saiu assim, sei lá, quanto tempo dava isso? 40 minutos de carro? Sim. E foi lá me buscar no trabalho pra gente ir pra faculdade na Vila Olímpia. No dia seguinte. No dia seguinte. Aí ele colocou um pagodão, espertinho. E nada. E começou a chegar perto da faculdade, e nada. Eu falei, gente, não é possível, né? Bora! Aí ele tava mascando um chiclete, aí eu pedi um chiclete. Aí ele falou, não tenho, só tenho esse. Eu falei, não, pode ser esse. Aí, É assim. Assim começou a nossa vida. aí pediu a venda, né? E aí, esse chiclete rendeu 3 filhos, 15 anos de união. Alguns quantos? Bilhões vendidos juntos. Tá, e como foi essa história de trabalhar junto, assim? É. Quem era o mais cabeça do casal que começou a ir pra um lado mais empreendedor? Caio Eu. sempre foi empreendedor. Eu sempre fui funcionário. Nunca fui empreendedora. Eu sempre, é muito louco, né? Eu sempre associei trabalhar com vender alguma coisa. Geralmente aquela pergunta quando você é criança, chega, pô, você trabalha com o quê? Eu geralmente perguntava, tio, o que você vende? Olha! É porque eu sempre tive a figura do vendedor da minha casa, assim, meu avô, aquele típico cara que veio do interior sem nada, e meu pai era representante comercial, então eu pegava pastinha, catálogo de produto, ia visitar cliente, às vezes saía de segunda, voltava sexta. Tava no sangue mesmo. E eu brincava disso, né? né? Até Tava que no a sangue. Fabi me chama de pastinha, assim. Sabe aquela Mas é pastinha do pastinha, vendedor? sei. Eu sempre gostei de ter a minha Sei pastinha. muito. Mandava meu pai imprimir umas listas de preço. Eu brincava de vendinha com meus primos. Então eu sempre tive essa referência, eu sempre achei cool, sexy. O que a galera acha meio debaixo do escalão, meio habilidade de vender, né? Não era pelo dinheiro em si, era Eu achava pela... muito maneiro. Porque eu sou o Ele tinha contrário. tesão Eu, nisso. até hoje, assim, eu me acho péssima vendedora. Eu acho que se eu tivesse que vender água no deserto, Você eu vende sou... muito, mulher. Mas eu Ela não assume. Ela Hoje não eu assume acho que eu muito. vendo, porque tudo que eu vendo eu acredito muito. Eu não tenho a habilidade de, tipo, me vende agora esse sanduíche aí, eu vou pensar numa estratégia. Não. Eu preciso acreditar muito pra daí sim topar vender. É, que a convicção é o ponto de partida. Mas eu sempre Mas o achei... meu era mais assim, pensando, eu quero o dinheiro. O que eu vou ter que fazer pra ter o dinheiro? Puta, vou ter que Não, ser vendedora. Eu Tanto é sempre que achei muito massa isso. marketing foram minhas piores matérias na faculdade. Marketing foi a matéria que eu quase tive que entregar a caixa de bombom pro professor pra passar, assim. Não entrava na minha cabeça. Nunca foi natural pra mim. E aí, gostando de venda, naturalmente, empreender me seduziu mais.
E aí, logo depois da faculdade, então, já começou o negócio de vocês. Assim, vocês não chegaram a... Você foi ser funcionária, Fá? Como foi Eu comecei isso? desde os 16 anos. Comecei como menor aprendiz, ganhando R$450 por mês. Caraca. Aí depois virei estagiária. Aí virei analista. Aí virei analista pleno. Tá. Só que… Aonde? Na GE. Comecei na Reuters. Aí depois eu fui pra Cadbury, que é a que faz Trident, House, tudo mais. E aí eu fui pra GE. E aí lá virei analista de remuneração América Latina. Aquela coisa, né? Que papai e mamãe, nossa, lindo. incrível. Eles acham futura diretora da lindos. família. Putz, eu sei, eu E entendo. aí eu falei, tô pedindo demissão que eu vou virar vendedora de colágeno. Minha mãe quase me tirou de casa. Falou assim, você é completamente louca. Só que eu tava vivendo algo que ela não conseguia enxergar. É. E eu sempre fui muito sonhadora. Tá. Então, eu acho que isso foi uma das coisas que mais me salvaram, assim. Porque todo mundo falava assim que eu não era capaz, que não era pra mim. Olhava o Caio, que sempre, sabe, teve habilidade, sabia falar com pessoas. Falou assim, minha mãe falava assim, isso não é pra você. Nossa. Você tem noção que você tem uma carreira promissora? O Caio vai ser bem sucedido nisso, você não vai ser. Só que eu tinha uma dor tão grande de mudar de vida, que eu fiz ser. Eu falei, tudo bem, eu vou aprender o que eu preciso aprender, não vou ficar limitada. Obviamente Vocês que eu já bati estavam muito mais casados cabeça. ou namorando Não, a gente ainda? namorava. Ah, tá. Eu bati muito mais cabeça, porque tudo que pra ele já era uma habilidade que ele já tinha construído há bastantes, né, há Mas vários é que ele anos. tava no sangue, assim. Puta, acho que era um negócio que ele vivia de casa, né? Exemplo, Quando vocês veem as exato. crianças, assim, né? Eles veem vocês fazendo XYZ. Eles tomam isso, né? Eu acho que criança absorve demais o que tem na frente e toma aquilo como referência. Então até Tem muito da nossa obviamente, né? Por é. exemplo, muitas das nossas crenças é pelo ambiente que a gente tá, né? Exato, você nunca viu seu pai ou seu avô sendo funcionário. Sempre tiveram o próprio negócio, sempre estavam tocando o próprio negócio, né? Com toda certeza, isso influencia muito o ambiente que você tá, né? Tem gente que, por exemplo, as famosas crenças limitantes, quando é colocada, por exemplo, isso aqui não é pra gente como nós. Aí o cara, por exemplo, você já limita a pessoa de um pensamento mais expansivo. Então, eu tive esse Lembra que você até tentou ser estagiário, você tentou mandar currículo, ninguém te quis. não era pra ele. Eu lembro que eu vim no caminho completamente distinto da Fabi. Por exemplo, meu caminho aos 17 anos de idade, meu avô percebeu esse lado mais comercial meu, me chamou pra trabalhar com ele. Ele tinha uma pequena autopeça, fabricava peças automotivas. E o meu grande estágio, assim, de negócio foi do lado do meu avô. Indo visitar cliente todos os dias, indo, sabe, comprar matéria-prima, vendendo. Então, a minha grande faculdade, eu via, como que ele atendia, como ele fazia acompanhamento, como que ele fechava. Na hora que ele tava fazendo uma entrevista de emprego, como que ele recrutava uma pessoa. Então, foi muito legal que minha faculdade de vendas foi dentro do negócio real. Pequeno, mas real. Isso foi muito legal. Mas logo ali eu já saquei que era a paixão dele, porra. Não era minha paixão fazer Mas, Caio, autopeças. deixa eu já te pôr uma pergunta, assim. Na tua opinião, pra vender muito, pra vender bem, você acha que é um negócio de domínio de técnica ou você acha que é de pessoa pra pessoa? Tá nato. Porque, assim, é exatamente o que vocês estão falando, né? Eu vejo, assim, no teu coração escrito. Sim. Cara, depois eu vou até te fazer um desafio aqui. Mas, assim, você tem isso no sangue. A Fá, não. O que você acha? Qual que é a tua visão? Você acha que precisa ter uma técnica, precisa entender um fundamento? Total. Ou não, eu me jogo e se eu tenho garra, eu consigo? Pra mim é um tripé. Tá. Fome, técnica e gestão das emoções. Bicho, um cara que tem fome em vendas, ele pode vir lá de baixo, ele pode, oratória, zero. Sabe, zero, mas o cara é faminto. E eu sempre tive fome. A segunda coisa é técnica. Existe uma ordem lógica no processo de vendas. Quem geralmente deu uma porrada em alguma coisa vendendo, percebeu que tem narrativa, tem acompanhamento, tem apresentação, tem o fechamento, tem a entrega depois, tem a parte de prospecção, de captação, definição do teu público ideal. Quem quer vender pra todo mundo não vende pra ninguém. Começa a entender a ciência da coisa. E a terceira coisa é a gestão das emoções, que venda vai te expor a situações muito desconfortáveis pra grande massa, que é a exposição ao não. Sabe, o desconforto, a expectativa, você vai ter que se colocar em zonas de confronto constante. Vai ter que apresentar seu produto para um terceiro. Vai ouvir grosseria, vai ouvir fechada de porta na cara. Então, muitas pessoas, opa, por quê? É a gestão das emoções. Então, eu vejo que esse tripé é fundamental. Não adianta o cara só ser bom falastrão e tal. O cara não tem fome, não tem técnica. Vai patinar. Esquece. Vai patinar. Concordo. E não adianta você ter fome técnica e na hora ali aquele mês que você jurava que arrebentar a boca do balão foi um fiasco a tua oferta. Você respirar fundo e falar assim, não, ele vai mudar o jogo. Sabe, então é muito importante esse tripé. Pegou o tripé... Vai, né? Pode ser, você pode vir do habilidade zero nos três. Então precisa dos três componentes. Mas isso parece um pouco que você fala da estrutura do copy, né? O que é apresentação...
Conta aí, como é que você Da fala? técnica? É. Eu falo muito que você tem que saber o básico do o que falar na ordem certa, Tem, né? sim, Pra mim, o bom copywriter é aquele que tem a sensibilidade de saber onde usar cada argumento. Você tem, assim, você vai vender esse sanduíche, você pode usar 5 argumentos. Mas você tem que saber qual que é melhor de usar primeiro, qual que é melhor de usar na hora da Ou seja, venda. tem técnica, né? Tem muita Não técnica. é só, o cara escreve bem, porque copy nada mais que é terços persuasivos para vender alguma coisa. Exato. Na minha cabeça, assim, a formuleta é promessa, prova, quebra de objeção, oferta. Ó, técnica. Isso que é o... Mas parece muito é o meu esboço. a tua estrutura, o que você acabou de falar. Total. E eu acho que isso se dá numa venda direta no digital, isso se dá numa venda direta no pessoal. Isso se dá num produto low ticket, isso se dá num produto high ticket, numa joia, né? Você pode estar vendendo uma usina Assim. hidrelétrica ou você está vendendo uma caneca para alguém, sempre vai ter uma lógica Não, de e a como gente funciona o processo de vendas. sempre fala assim, a pessoa só compra o teu produto quando ela se vê naquele produto. Ou você mostra escancarado pra ela, né? Não, aqui é você dentro do seu carro com a sua família, tendo, né, num conforto, assim, é um sonho, você vende um sonho. Ou você traz todos os argumentos, sem tangibilizar necessariamente mageticamente, e coloca a pessoa do teu lado, Totalmente. né? Fala, não, tá bom, senta aqui que eu tô te apresentando. Acho que vem muito disso, né? E aí, saindo do meu avô, só para fechar a história, foi quando eu conheci a venda direta, em 2010 para 2011. Foi onde minha carreira acentuou, sempre fui distribuidor de empresas norte-americanas, representando, vendendo produtos principalmente naturais, à base de colágeno, nutricionais. Sempre foi essa pegada. Você falou, curte alimentar foi aí bem. que a Fá entrou. Então, quando você falou, vou vender E aí eu colágeno, já recrutei era ela pro meu vocês time de dois. vendas. Na verdade, foi Pô, que assim, legal. ele começou Tá. e ele não queria falar comigo disso. Eu tive uma resistênciazinha. Namorando. Namorando, Ele falou assim, estávamos, a Fabi ok. não tem perfil, Fabi nunca vendeu nada na vida, Fabi Sabe é essa pergunta funcionária. que você me fez? Ele falou, Fabi, vai empacar a minha vida, vai Ah, empacar Eu meu julgava negócio. muitas pessoas em vendas até eu entender desse tripé. Foi montando equipe de vendas que Você eu percebi entendeu? que não que não Você existe entendeu? perfil, cara. Que o perfil de uma pessoa de sucesso é o composto das 3 coisas. Não, e talvez você tenha um perfil de uma pessoa que vai falar com uma roda de público e outro perfil de pessoa que vai falar com outra roda de Eu público. julgava as pessoas, a Concorda? equipe de vendas, eu só... É espelhamento, né? Você quer pessoas iguais a você sempre. Sim. Mas é o contrário. E demorou pra entender qual que é a lógica do meu caos. Exato. Você entender, cara, por que eu sou bem sucedido? Não é porque eu tenho cabelo preto, nem porque eu uso topete, nem porque eu tenho 1,72. Mas é porque eu sou bem fome, sucedido. técnica e controle das emoções. Então, Você quando eu sabe aprendi que isso na prática, eu falei, cara, é isso. E a Fabi tinha esses 3 compostos. Eu não tinha, eu tinha só fome. Mas Eu não tinha nem mas acho que técnica, fome é o ponto eu não tinha nem central. controle da emoção. Mas então, acho que eu fome falava é com as isso. pessoas sem habilidade. Mas eu tinha tanta fome de mudar de vida, eu tinha tanta fome, sabe assim? Sim. De ter meu dinheiro, de poder ter meu carro, de poder morar num lugar legal, que eu não tava nem aí. Eu saía falando com o maior número de pessoas. É que dentro da hierarquia dos 3 pontos, a fome tem um lugar especial. Exato. Não adianta. Mas Como ela você senta na acha- cabeceira da mesa. A pessoa é super. Nossa, sabe lidar com emoção, a pessoa tem técnica, mas não tem fome, não sai do lugar. Pra mim, fome era o mais forte, assim. Mas eu ainda acho... Eu não sei se eu considero que a sensibilidade tá dentro da técnica ou se a sensibilidade é algo já que a pessoa nasce com. Porque eu acho que a sensibilidade muda tudo. Se Eu você ensino- tem fome e tem a sensibilidade que é um pouco de também entender seres humanos, E aí é uma coisa muito que... é o last minute stamina, É. assim, na minha visão. É uma coisa muito, assim, muito... Eu falo lá pro time, eu falo assim, turma, eu consigo te ensinar tudo, menos se importar. Se importar com a outra pessoa, tipo, quando você tá perguntando um ponto de... Você quer descobrir uma dor ou um desejo da pessoa, você tá lá presente, assim. Você não enxerga as pessoas com uma nota de 100, por exemplo. Se Tem você muita gente que enxerga, mas Tem tudo gente que bem. enxerga a pessoa, sabe, que nem desenho animado, coiote, ali, enxerga como um teco de carne. Né? Então, você se importar de maneira genuína, por isso que fala que a vendas é uma mistura de ciência e arte. Total. E a palavra arte envolve sensibilidade, né? Então, essa sensibilidade de você estar presente, você se importar, colocar o cliente na frente. Por exemplo, um corretor de imóveis foda não é aquele que comemora quando o cara assina o contrato. Sim, quando o cliente dele se muda, pô. Ele tem a primeira reunião com a mulher dele, tomando um vinho, e o vinho é dele. Que o cara se importa. Ele tem essa sensibilidade. Então, mas foi muito legal, que a gente veio de mundos diferentes. Sim. A gente veio dessa musculatura, a Fabi, uma criação mais tradicional.
Eu tive mais aquela coisa assim, obviamente, eu sempre vi minha família em altos e Mais baixos. rueiro, vai. Você é mais rua. Total, minha escola é rua. Minha faculdade, claramente. eu até falo essa expressão, né? Eu tenho cheiro de rua. Até por isso que eu falo muito bem, por exemplo, quando eu flutuo em convenções de vendas, é assim, absurdo, porque a minha escola é a rua. Ainda mais eu sou da venda direta, do famoso venda porta a porta. Agora eu fiquei curiosa. Qual foi a coisa mais bizarra que vocês já venderam? Vocês falaram, a gente começou a vender alguns produtos naturais, Sim. e aí colágeno. E aí, tipo, teve uma coisa que vocês já venderam que você falava, cara, eu fome de fazer dinheiro, né? Quero ir pra frente, quero ter a vida que eu sempre desejei. O que foi uma coisa que, assim, ou foi uma coisa que você falou, meu, bizarro, ou uma coisa que vocês não necessariamente acreditavam? E depois eu queria que você respondesse isso também. O meu foi eu coloquei no Seja Foda, essa história que me marcou muito. Eu comecei a vender ficha de refrigerante salgado na escola. Na minha escola tinha um fenômeno. Quando batia o sinal... Fila. Quilométrica. E eu sou da galera que gostava de jogar bola. Não, e na minha escola... Calma, Caio. Quilométrica. Toda escola. Você também, não é? Então, aí, quem gostava de jogar bola tinha uma dura decisão. Que é ou eu como ou eu jogo. É verdade. Os dois não dá. Os moleques cortavam a fila, é verdade. Aí eu ganhava um dinheirinho do meu pai pra comer na escola. Meu pai me dava um dinheirinho no mês, porque ele me ensinava, ó, você tem que aprender a administrar suas finanças. Tá aí, se gastar tudo, vai passar fome. Também tinha isso. Se virar, mérito teu. E ele meio que dava contado ali pra eu poder comer todo dia, eu fazia as minhas escolhas. E aí, um dia eu peguei tudo que ele me deu no primeiro dia do mês e comprei tudo em ficha. E aí, o que eu fazia? Quando tocava o sinal, eu comecei a oferecer pros meus amigos. Você colocava juros ali. Puta, era R$2, eu vendia R$2,50. Meus amigos, não, mas ali é 2. Se quiser, não tem problema. Vai indo pra fila, eu te encontro na quadra. Olha a dor, né? Olha o cara! E aí eu comecei a vender e, puta, só que aí eu fui chamado na escola, a cantina ficou sabendo que tinha um moleque superfaturando as fichas, tá? Deu uma merda. Que coisa, gente. Mas foi uma coisa que... O olhar, cara. Foi a primeira vez que eu vi aquela coisa como as pessoas têm esse... Por exemplo, eu lembro meus amigos ficavam com vergonha de mim. Mas o Caio, ele vendia tudo. Então, por exemplo, Saca? assim, coisa que, tava parada. Ele vendia, tipo, o som da mãe. Não. Eu começava também a vender, fazia isso. Eu vendia as coisas da minha casa. da casa, entendeu? Sabe, os meus amigos tinham vergonha de mim. Tipo, o Caio, não oferece as fichas pra... As pessoas chegavam na casa do Caio. Eu vendia só que você vai vender, entendeu? Não, Toma ao cuidado, que ele vai contrário. arrancar suas coisas, vai vender, Meus amigos, entendeu? por exemplo, quando eu ia vender as fichas de refrigerante, falava, pô, Caio, não oferece pras meninas não, vai achar que não tá tudo fedido, sabe? Tá tudo quebrado, Mas é que venda é uma coisa, né? A gente tava falando disso um pouquinho antes de vocês chegarem. Assim, venda tem talvez uma sensação de picaretagem, né? As pessoas olham pra vendas. É que, na verdade, existe duas coisas. Existe, por exemplo, a percepção de uma habilidade de quinta categoria das pessoas. Acha que vender, por exemplo, o médico acha que, pô, eu buscar um cliente é um sinônimo que minha agenda é vazia. Total, o médico Cara, é muito erradaço. É o contrário, do médico quer crescer pra caramba, cara. Eu sou amigo de algumas, dos caras extremamente renomados, com as maiores clínicas de São Paulo, os caras são uma máquina de vender. Uma máquina. Eu tenho falado muito isso, assim, que as pessoas, a gente é educado de forma a entender que o sucesso vai vir do quão bom tecnicamente você é, né? Sim. E aí as pessoas esquecem de estudar o se vender, né? É que as pessoas confundem vender com empurroterapia. Perfeito. Forçar alguém a fazer aquilo que não quer, no momento que não pode, comprando algo que não precisa. Isso eu vendei. Todo mundo já foi abordado, por exemplo, por alguém péssimo em vendas. Então... Não, e o próprio anúncio ruim. Total, a mesma coisa, né? Entendeu? Quem nunca foi abordado no Instagram por um assunto merda, num anúncio merda? Nada a ver com você. E você sabe que um dos gatilhos que eu mais tenho usado e que eu tenho achado, assim, mais poderosos da vida, e que eu também tenho notado que as pessoas que hoje estão fazendo muito sucesso na internet, de alguma forma usam, é o gatilho do descaso. É o assim, tá aqui meu curso, meu horário, minha consulta. Você não precisa comprar se você não quiser. Tá tudo bem, eu não preciso de você. Tem funcionado muito assim. Em vez de eu mostrar que eu estou desesperada pra vender, eu me posicionar como assim, não preciso disso. Sim. Mas é tipo assim, imagina a gente vai no shopping, aí você entra numa loja. Aí fica a vendedora, você dá um passinho, ela dá um passinho. Eu detesto isso. Você quer sair correndo da detesto. loja. Agora você entra, a pessoa te atende bem. Olha, fica à vontade, o que você precisar à tua disposição. Ela dá um... Ó, eu tô aqui pro que você precisar, você fica à vontade, mas ela te dá seu espaço, ela dá liberdade pra você tomar decisão. Você se sente mais confortável. Com certeza. E a chance de você voltar lá é muito maior. E quando você domina a tática de vender, as pessoas compram. É diferente, né? Totalmente Quando você diferente. domina, as pessoas compram. Totalmente diferente. Não, e você vira um imã, né? Você vira um negócio magnético. Sim, assim, você apresenta o negócio, você traz a pessoa pra dentro da loja. E aí você fala... Você vira só o condutor da valsa, cara. É isso. Você tem que só puxar a valsa.
Então, enfim, essa foi a nossa história. Então, a gente sempre cresceu assim, a gente amadureceu junto. Eu conheci a Fabi, eu era um moleque, né? Mas aí você chamou a Fabi pra trabalhar com você, pensando que você ia casar com ela, ou foi o quê? Cara, eu recrutei ela por impressão que ela começou a ver que eu preciso fazer esse negócio. Ela queria empreender, ela queria já uma renda extra, queria fazer uma parada diferente. Vocês já estavam num namoro sério. Num namoro sério. Quase 5 anos. E ela sempre perguntava, como é que é ter seu negócio, sabe? Como é que o legal é que assim, então ela já perguntava assim, saca? É muito importante pra gente, porque colocou a gente na mesma página. Ele tinha uma realidade bem diferente da minha. É como se a gente vivesse 2 mundos diferentes que não se conversavam. Um por falta de maturidade nossa, isso não significa, meu marido é empreendedor, eu sou funcionária, a gente nunca vai dar certo. Mas a gente não sabia como fazer dar certo, porque a gente era muito moleque. Sim. A gente não sabia fazer os 2 mundos convergirem. Então ele era esse negócio da rua, tava sempre arrojado, e eu aquela coisa quadradinha, com diretores, aquela coisa pomposa. Aí eu falei, como é que vai ser? Eu falava assim pra ele, como que vai ser nossos jantares com amigos? Você vai trazer um monte de gente aleatória e eu vou trazer a galera pomposa do terninho. Tipo, não vai dar certo isso. Então, mas esse era o ambiente que vocês tinham? Tipo, a galera do Caio era a galera um pouco desse perfil que você contou, um underground, assim, os rueiros. E a tua turma, tipo, eram as menininhas arrumadinhas e cheirosinhas e bonitinhas. Era isso? É assim até hoje? Não, como que agora foi? não mais, por exemplo, né? na minha percepção, por exemplo, quem tá dentro do mundo corporativo é aqueles papos mais corporativos, Exato. sabe? É isso mesmo. Fui Bunda na promovida parede. pleno. Ai, que massa. diferente. E tipo, pra mim era assim, bicho, 0 ao mês eu tenho que começar tudo de novo, Exato. todo zero. Bicho, qual o seu job description? Qual que é o seu cargo? Abri meu negócio ali, eu sou o Zé da manutenção, eu sou o cara da contabilidade, eu sou o financeiro, eu sou a produção, eu sou tudo. Então, eu não tinha isso, né? Vou mandar um e-mail pra formalizar aqui, tá combinado. Exato, é assim, ó. E aí, quando a gente começou a trabalhar junto, a gente entrou no mesmo rumo, né? No mesmo sonho, na mesma meta, no mesmo objetivo. Então, a gente trabalhava inteiro juntos. Eu falei assim, a gente trabalhar juntos na venda direta salvou nosso relacionamento. Uau, que legal. A gente não estaria juntos se a gente não tivesse porque trabalhando juntos. É que, assim, por um casal, a cumplicidade pra mim é uma parada muito massa. Quando um casal é cúmplice. Por exemplo, eu tenho amigos que a mulher não sabe quanto o cara ganha. Puta, eu acho isso a cagada. E o cara meio que esconde quanto que ele ganha. Vocês devem ter amigas muitas que não sabem quanto o cara ganha direito. Você sabe que na minha casa, minha mãe não sabia quanto meu pai ganhava, mas não era uma questão dele esconder. Mas isso não era nada interesse. disso. Tipo, ele toca, eu não tô preocupado com isso. É tipo minha isso, mãe né? não trabalhava. O meu pai meio que sempre foi enrolado, assim, tipo... Cada mês ganhava uma coisa e tomava as decisões. Minha mãe nunca se meteu nas terceirizou finanças pra em ele, casa. tipo, essa é a tua responsa. Aí eu com 12... Não, vai. Quando as coisas começaram a ficar bem mal lá em casa, meu pai foi demitido em 2008. E aí a gente se mudou de São Paulo pra Santa Catarina por conta de grana em 2012. Só que aí, quando as coisas foram piorando mês a mês, eu comecei a me interessar. Então, eu comecei a perguntar pro meu pai quanto que ele ganhava. Teve um dia que eu lembro que foi muito marcante, assim. Eu cheguei pro meu pai e falei... Pai, você acha que a gente já gastou R$1 milhão na vida? Tipo, você acha que você já gastou R$1 milhão na sua vida? Aí ele deu risada e falou, vem cá, deixa eu te mostrar as coisas. Aí ele me mostrou o primeiro montante, assim, a primeira conversa que a gente teve sobre dinheiro. Inclusive minha mãe, que ela não tinha noção nenhuma, foi o quanto a gente gastava por ano. E aí eu lembro que eu fiquei chocada, que era tipo R$300 mil por ano. E aí naquele momento que, me deu um clique do tipo, caramba, a gente não vive com tanto luxo assim, igual a família dos meus amigos. Então, se um dia eu quiser ter a vida que os meus amigos têm, eu vou ter que ganhar mais que R$300 mil no ano. Quanto que eu vou ter que ganhar na faculdade pra dar... Aí eu comecei a imaginar a minha vida até... O que eu ia ter que fazer pra chegar nesse número, que pra mim já era gigante, mas ao mesmo tempo que não tava nem dando pra manter o padrão de vida a ponto da gente ter que mudar de estado. Então, foi naquele momento. E minha mãe não tinha noção nenhuma do quanto meu pai ganhava, o que meu pai fazia com o dinheiro. Quando as coisas começaram a piorar a ponto da gente ter que mudar de estado, que minha mãe começou a, tipo... Meu, vou ter que pegar uma grana aqui e guardar sem teu pai saber. Porque ele não tem essa educação financeira, né? Então, foi muito louco. Não porque ele não queria compartilhar, mas porque a cultura era assim. Ela não se envolvia com as finanças da família. Mas já vocês dois, então, era bem... quase o contrário dessa história desde o início. Assim, contem um pouco, assim, as tretas, vai. Vocês dois, do início, então começaram a trabalhar juntos e tal. E aí?
Como foi a eu acho adaptação? que Como é o dia a dia? A maior treta, eu acho que o maior desafio pra quem trabalha junto é você saber... Cara, porque eu acho que não só de treta, mas a convivência é algo que ela vai criar alguns ambientes um pouquinho... Por exemplo, o jeito que eu tratava a Fabi no começo não era o jeito que eu trabalhava um outro distribuidor do meu time. É porque ela é minha mulher, então às vezes eu chegava nela e... Pau! Ela falou assim, pô, mas você não me trata igual essas pessoas, cara. Ah, mas a gente tem intimidade, eu posso falar com você? Não, cara. Então, quantas vezes... Eu falo desafio, por exemplo, quando eu trabalhei com meu avô. Vocês separam, tipo, agora estamos falando profissionalmente, Não tem como, separa. mas eu acho muito mais você ter essa empatia que não é só porque é um irmão seu, a tua mulher, ou teu marido, alguém próximo a você, que você pode pular algum tipo de etapa. Sim. Ou não fazer diferente, entendeu? Sim. A Fabi era muito mais exigente sempre. Ô, Fai, como era isso pra você? Como soava isso pra você? Eu sou uma pessoa que sou movida a desafio, né? Então, quanto mais você me aperta... Maçarico, então, pra você, isso era eu duvido de você. Então, quanto mais ele me cutucava, era bom que isso, mais eu crescia. E ele, por ter mais habilidade, ele cresceu muito rápido. Entendi. E aí, eu tentava competir com isso. Então, o processo maior pra mim foi aceitar, assim... Ele veio numa habilidade diferente. Ele tem a história dele e eu preciso construir a minha história. Então, o maior desafio foi assim... Estamos juntos, mas cada um tem o seu processo e cada um vai ter que viver a sua história, o seu desafio. Tá. Então, ele teve os desafios dele, eu tive os meus desafios. Mas ter ele sempre na frente me motivava. Porque eu sempre... Agora, se ele fosse aquele cara acomodado, devagar... Você não ia estar com ele. Não ia estar com ele. Mas você nunca, tipo, deu uma desanimada? Tipo, ele já tá muito ali. Teve uma vez. E aí, ele falou assim, então você vai sair. Você vai parar. E aí, eu lembro que eu fiquei uma semana em casa. Eu voltei, então eu trabalhava ainda na GE, fazia em horário paralelo. Trabalhava, a gente vendia, tipo, fazia as reuniões no final do dia e tudo mais. E aí, ele me deixou em casa. Ele falou assim, você não vai trabalhar comigo por uma semana. Você vai ficar em casa, vai voltar pra tua vida normal. Nossa. E aí, eu cheguei em casa às 7h30 da noite, porque demorava 2 horas de ônibus pra chegar em casa. Cheguei em casa, aquele papo de família, novela. E eu chorei por uma semana todos os dias. Porque eu falei, enquanto tá todo mundo lá, trabalhando, se desenvolvendo, batalhando pra ganhar a vida, e eu tô aqui... Vendo novela. Vendo novela. Eu acho que tem um ponto pra todo mundo. Mesmo assim. trabalhando durante o dia. Mesmo trabalhando durante o dia. Caramba. Eu acho que independentemente do que cada um faz, assim... Eu não gosto de ficar romantizando demais, que as pessoas confundem fazer o que você ama com fazer coisa legal todo dia, pô. Total. Fazer o que você ama não tem nada a ver com fazer coisa legal todo dia. Tem coisa que é um saco fazer, mas você tem que fazer. Porra. Mas você não ter um pingo de diversão ao longo do seu dia, alguma coisa tá muito errado também. Uhum. Então, quando é mais legal quando você tá animado, você tá com um projeto novo, você tá com um produto que você gosta pra cacete, aí você tá indo lá e você vai, tem desafio, mas tudo bem, mas você é bom. Então, essa diversão tem que ter. E a partir do momento que eu vi o mundo dela mais cinza, eu falei, calma, dá um passo pra trás. Às vezes dá um passo pra trás, aquela respirada é pra dar impulso, entendeu? Total. Então, aí o que a Fabi falou é muito da comparação, né? Hoje a gente tá no mundo, por exemplo, a gente tá online, assim. Sim. Eu vejo que a comparação deixa as pessoas até doentes Loucas. hoje, né, cara? Sim. A gente falou bastante disso no episódio passado. Então, comparação é uma coisa... A gente não pode fingir que ela existe. Também romantizar. Não se compare. Esquece. Pô, esquece. Esquece. Numa prova, compara a nota. No esporte, compara tempo. Na empresa, compara a habilidade versus comportamento. O mundo, a comparação, ela existe. Essa semana foi crucial para eu aprender que a comparação, ela servia para elevar a minha barra. Legal. Não para diminuir minha autoconfiança. Eu tô passando muito por isso, assim, porque eu tô namorando, né? Tô noiva de uma pessoa 17 anos mais velha. 17, 19? Não sei. 17 anos. Olha pra mim achando que eu sei a idade do marido. 17 anos. Marcelão, ó. Mas calma, não cheguei no ponto Amor, de saber a tua idade. 17, amor, senão ele me mata. Eu tô com 25, ele tem 42. Então, pra mim é muito desafiador, porque uma pessoa que já tá com 42, trabalhando, acho que ele começou a trabalhar com 16 anos. Então, ele já fez o patrimônio dele. Eu tô no início, né, da vida. Eu me pego todo dia, assim, me corrigindo pra que seja elevar a barra e não, caramba, nunca vou chegar lá, porque é muito tempo na frente. Sim. Pra mim, comparação sempre foi pra elevar meus referenciais. Pegava meu referencial e subia. Uhum. Mas nunca, por que eu não tô onde ele tá?
Que aí você entra mas num você vórtice também- ruim. Tudo é a Você gestão também- emocional, né? Total, que você é o falou. significado que você dá pra isso daí. Mas eu acho que você teve uma puta escola em casa, assim, me parece. Você falando do teu pai, do teu avô. É, porque eu São vi aquela caras- coisa mais raça, aquela coisa mais raiz. Mas eles me parecem pessoas seguras, né? Assim, o que você Sim, acha? cara, pô, meu pai é meu grande amigão, assim. Meu pai tem a figura, assim, do meu irmãozão mais velho, assim. Entendi. Meu avô tem uma figura do sábio. Oráculo. Assim, meio que oráculo, assim. Eu sempre me dei muito bem com ele. Ele fala, sou neto predileto. Eu falo assim, na cara dura, assim. Sabe, meu Caio é meu neto predileto. Primeiro pedaço de bolo. É, primeiro pedaço de bolo no aniversário dele, Nossa, quem ganha é sempre mas eu. achei chique, hein? Primeiro Né? pedaço de bolo Primeiro do vô, pedaço de bolo. você é chique. E meu avô sempre foi aquele cara que sempre tinha aquelas palavras... Sabe? Por exemplo, meu avô falou assim, filho, você não precisa ser bom pra começar. Você precisa começar com uma coisa e fazer muito pra ser bom. Aí ficava. Sabe, às vezes deu alguns bons drives. Ele falava demais isso. Por exemplo, a mãe da excelência, Caio, é repetição. Você nunca vai ser ótimo antes de ser frequente. Você nunca vai ser bom naquilo que você faz pouco. Ah, mas aí, ó, tem um ponto bom do Aí que a eu falo gente tava assim, falando "Caraca." ontem. Falei. Não, é tipo esse aqui. É isso, estoura, né? Estoura. Mas a gente tava falando ontem, a gente tava, enfim, conversando, e aí o Beto, que trabalha na Empíricos, foi nosso chefe, ele fala, na verdade, um pouco do oposto. Quando se trata do digital, eu queria ouvir um pouco vocês todos em relação a isso. A gente teve uma conversa legal ontem, eu e Betina, sobre isso. Ele fala, uma pessoa muito relevante, ela aparece pouco, com grandes bombas, né? Você vem e taca, puf. Porque Sim. quem aparece muito vira paisagem uma hora. É arroz de festa. Sim. O que vocês acham? Vocês concordam? Vocês discordam? Eu Como vocês veem discordo isso? totalmente. Fala aí. Então, na verdade, a neurociência explica isso. Eu tava falando isso. A gente falou isso em algum podcast Quero ouvir esses vocês dias, pra eu poder falar por esse último, isso fica aqui, vou mais guardar, isso aqui, eu vou falar. que é a questão da hierarquia, né? A hierarquia, ela tem um poder muito importante. Então, sabe aquela frase assim, santo de casa não faz milagre? Não faz milagre por um motivo. Quando você tem uma pessoa que é par, então, por exemplo, par, ele me deu muitas dicas. Eu, por exemplo, eu vim de uma educação que eu nunca tive educação financeira. Tá. O meu primeiro milhão que eu ganhei, eu tinha 25 anos de idade. Então, em 3 anos de venda direta, eu tive ganhos de R$1 milhão. Onde estava esse dinheiro? Em bolsa, em sapato, em carro. Em tudo que você pode imaginar, menos na minha conta. Da mesma forma que entrava, Saía. ia embora. Porque eu sabia lidar com um zero. Eu lidei com um zero a vida inteira. Eu ganhava R$450 por mês e eu vivia com R$450 por mês. Então é aquela coisa, quanto mais você ganha, mais você gasta. Por quê? Porque você tá acostumado a lidar com um valor, você volta sempre pra ele. E ele falava algumas coisas pra mim, entrava por um ouvido e saia pelo outro. Porque você não tem um poder hierárquico maior que o meu. Você é meu parceiro, e parceiro é igual. Sim. Então, quando não existe uma hierarquia entre pessoas, você não escuta. E aí, quando começa a ter muita intimidade, em determinado tempo, você perde esse poder de hierarquia. E você para de conseguir ter poder sobre o que você fala para as pessoas. Então, quando você, por exemplo, eu sempre falo assim, por mais que eu tenha intimidade com algumas pessoas, elas nunca vão me ver de pijama. Elas nunca vão me ver sem o meu topete. Elas nunca vão me ver. E eu achava assim, por quê? Por que você quer ser, sabe, não quer ter contato e tudo mais? E depois de um tempo eu entendi. Porque você perde eficiência. Você perde eficácia na pessoa quando você começa a ser muito par. E não é por uma questão de arrogância, porque você é importante, mas se você tira esse poder da hierarquia, você vira aquele mas santo de isso casa não tem faz milagre. Mas aí você falou o negócio do não aparecer de pijama, não aparecer sem topete. E a questão da frequência? A autoridade está relacionada com aparecer menos? Não ser arroz de festa? É que eu vejo, por exemplo... É porque gera habituação. Não, é porque, enfim, tem avenidas, né? Eu acho que dois conceitos. Esse lado, por exemplo, de arroz de festa, tem a questão da commodity, né? Tudo que tem muito vale tudo que tem muito vale pouco, tudo que tem pouco vale muito. Você saber que isso existe é fundamental. Né? As coisas mais desejadas hoje são as coisas mais escassas. Então, isso tem. Mas, por outro lado, tem um mecanismo que é o mais conhecido sempre vence o mais forte. Então, se você sabe aproveitar as fortalezas dos dois mundos, Exato. de você se manter conhecido sendo escasso, eu sei que é um desafio, mas geralmente a nota 10 está aí. Aí você consegue flutuar muito bem entre os dois mundos. Essas duas verdades geram benefícios, tem dores e delícias. Perfeito. Geralmente as pessoas às vezes erram. Quer ser o mais conhecido, vira o arroz de festa. Errou. Então, quer ser às vezes o mais escasso, vira obsoleto. Errou também. É estratégia. Acho a estratégia do melhor dos dois mundos. Dentro do ecossistema online, é muito importante você saber os dois mundos. Eu sei que é um malabarismo, porque muitas pessoas, mas eu vou... é aquela coisa de você extrair o melhor dos dois mundos.
Eu acho que essa é a charada desses A gente dois concorda pontos. Eu 100%, também né? enxergo assim. Eu acho que também contribui pra narrativa do Beto ele falar isso, já que ele não é um cara de redes sociais. Então, e eu sou muito da narrativa. Eu, no lugar dele, falaria a mesma coisa. Já que ele não quer estar presente, o Beto é o cara que, assim, ele só aparece no Instagram na hora de fazer o lançamento. E tudo bem, dá certo. E aí ele vem com essa narrativa de que quem é muito relevante tá gastando tempo fazendo outras coisas. Por outro lado, eu acho que você não precisa estar fazendo live todo dia, 3 horas de live por dia e passar o dia inteiro respondendo caixinha de perguntas. Acho que existe um equilíbrio aí, um meio termo. Mas eu sou totalmente, assim, contra. Eu acho que o que importa vai ser o que eu vou falar ali. Se eu aparecer 20 vezes por dia falando coisas brilhantes, muito melhor do que aparecer uma vez por mês falando uma coisa brilhante. E no final também tem aquele indicador que não mede. É você se sentir bem, confortável com a estratégia que você tem. Super. Por exemplo, eu sou um cara, por mais que eu sou assim, eu sou um cara naturalmente mais... Eu sou ambivertido. Eu tenho características das duas personalidades, da extroversão e da introversão. Sou aquele cara que num ambiente, facilmente, eu me dou bem com as pessoas. Tá. Nossa, eu nunca tinha ouvido esse termo. Eu sou isso também. É ambivertido. Eu tenho as características da extroversão, fácil relacionamento. Chego no ambiente, você me solta num lugar, cara, em 20 minutos já sou amigo de todo mundo. Mas eu tenho características da introversão. Qual? Eu preciso da minha caverna. Eu também. Eu preciso ficar quietinho. Fabi sabe, cara, eu preciso do meu escritório. Não dá pra dividir, não consigo dividir as coisas. Sem bater, Eu preciso... sem bater na porta. E não precisa bater na porta, e precisa dar meu espaço. Eu preciso ficar quieto. Mas é porque eu acho que também tudo na vida tem o seu lado luz e sombra, vai. Sim. Né? E, por exemplo, nas redes sociais, eu não consigo fazer... Não é que eu não consigo fazer o que a Fabi faz. Não é o meu campo de... Por exemplo, eu não consigo Sente postar eu na confortável. cama. Eu não gosto de mostrar minha casa. Eu não gosto de mostrar, por exemplo, o meu carro. Não gosto. Mas Por isso- quê? Você Sou sempre eu. foi assim. Sou sempre foi esse. Esse é o Caio. Sabe? Eu consigo ser... Abre uma live, energia bacana, energia legal, conteúdo foda. Sabe? Um cara que serve. Mas também eu sou meu momento, tudo bem, ó. Tô aqui, mas não tanto. Sim. Porque não cruza aqui essa linha. Eu sou do meu muito espaço. dessa mentalidade também. O que você se sente confortável e o que tem a ver com você, né? Sim. Eu não curto live. Não curto live. Não adianta me pedir pra fazer live. Eu não tudo gosto. bem, e tá tudo Mas bem. stories eu adoro. Isso é Então- muito legal, você dá bem. Exatamente. E no final das contas, prioridade tem a ver com a alocação de tempo. Às vezes, onde você quer colocar tempo. Quando eu fiz minha jornada pro Ironman, por exemplo, me preparei 3 anos pra uma prova de endurance e, cara, deixei mal grana na mesa. Treino 3, Mas 4 então, horas por dia. vocês sempre foram atletas? Porque eu acho que assim, né? Quando a gente fala de vendas, a gente fala de resultado, a gente fala de dinheiro. Tem uma questão de uma pessoa de alta performance. De Disciplina, gostar, né? De disciplina, que eu acho que forma uma pessoa que é capaz de atingir a sua frequência máxima ali na alta performance. Vocês sempre foram high performers, assim? Tipo, pelo que vocês falaram, né? A Fabi, pô, eu mandava muito na aula de educação física. Eu entendo que isso é momento criança. Caio também sempre foi o trincadão. Betina também foi sempre a dançarina. Como é que vocês veem essa coisa de ser um high performer? Não necessariamente na escola, no colégio, bunda na cadeira. Mas isso sempre gerou essa adrenalina, essa vontade, esse tesão. E aí? É uma coisa que eu falo assim, foi um dos maiores aprendizados que eu tive dos meus pais e que eu faço questão de passar para nossos filhos, a importância do esporte na vida de qualquer pessoa e a importância disso vir desde a base, assim. Sim. Então, o esporte não é só uma questão de condicionamento físico, mas o esporte ensina muitas coisas. Então, por exemplo, vamos pensar na luta, que é o que eu mais faço e tudo mais. Faça um PS, porque é esse rostinho de boneca, com esse bom gosto dessa E a mulher. porrada. Meu, é chocante. Passada, eu tava com o ouvido perfurado, um chute É que eu tomei no ouvido. Tá na chocante, cara. cara. É, Mas mas- pra gente ver como as pessoas podem ser tudo e nada ao mesmo tempo, né? sem escolha. No caso Total. deles, tudo e tudo, Tudo né? e tudo. Não, mas eu quis dizer, tipo, putz, você pode ser a ultra mega master blaster lutadora e ao mesmo tempo você, cara. É que a hora que você A vê meu pé finesse. todo lascado ali, você vai entender. Esse é o passo, deixa pro Caio Mas isso. a gente sempre usou os fundamentos do esporte pra construir a nossa vida, assim, É, sabe? você pensa assim, o esporte ele traz muita disciplina, A ele gente traz usa resiliência. Quando você fala de arte marcial, traz respeito. Você aprende sobre limites. Você aprende que você não é de açúcar. Que você pode um pouquinho a mais, você não vai morrer, que tá tudo bem, sabe? Responsabilidades também, né? Responsabilidade. Hierarquia. Você aprende sobre Hierarquia. espaço, sobre limite de espaço, de respeitar o espaço dos outros. Mas você aprende também, principalmente, sobre o seu espaço. Até onde alguém entra dentro do seu espaço. Então, o esporte ensina muita coisa. E vocês têm alguma rotina, tipo, vocês dois, assim, tem algum esporte? Ah, a gente joga tênis, a gente joga... Agora, graças a Deus, né, amor? Cara, a gente tem uma filosofia que
o esporte, ele tem que estar... Obviamente, a gente tem nossas preferências. Eu amo triatlon, né? O esporte onde me encontrei. Mas, enfim, fiz 8 anos também. Atividade luta, arte marcial, karatê, Gil. Mas eu e a Fabi, a gente sempre tá imerso dentro do sistema de esporte, assim. A gente gosta, a gente frequenta os lugares, a gente chama atletas Zé pro nosso Pastinha podcast. do esporte, né? Começa então o a gente esporte, é o Zé gosta. Pastinha. Primeiro que a gente valoriza muito a saúde, assim. Eu e a Fabi, a gente valoriza a saúde, a gente valoriza comer bem. A gente valoriza um estilo de vida saudável, Eu assim. também como umas tranqueiras. A Fabi gosta de umas tranqueiras. Faz parte. Mas a gente valoriza isso. E principalmente os fundamentos do esporte, sabe? O que o esporte ensina, essa inspiração pra vida, assim, a gente gosta muito, a gente simpatiza muito, a gente acha animal. Com toda certeza, aí é uma coisa muito louca, né? Que aí eu fui ter esses inputs depois de um tempo. Mas é muito comum em convenção de vendas, por exemplo, você chamar um atleta pra contar a história dele. Muito. É. E os vendedores, a gente às vezes se identifica... Pira muito. Por quê? Porque um vendedor, ele é como se fosse um atleta de um produto ou um serviço. Em vez de, por exemplo, o Joel, que é o Joel foi um atleta da natação. O Caio foi atleta de um produto específico. Porque é a mesma coisa, a disciplina, a fome, a técnica, a gestão das emoções. É o mesmo tripé, né? É o mesmo tripé. Por isso que tem essa química. Então, a gente gosta muito, a gente vê um atleta falando, a gente se identifica. Mesmo o cara que ganhou da Olímpica, eu sei que ele tá passando, sabe? Então, a gente tem essa inspiração e a gente gosta dos fundamentos do que o esporte traz pra vida. Eu falo, eu tô num momento que eu tô realizando um sonho, assim. Sempre gostei muito de esporte e eu fui aquela que... Eu fui uma das primeiras que saiu da turma da manhã pra ir pra turma da noite no colégio. Então, eu comecei a trabalhar no terceirão. Tava todo mundo lá viajando, nanã. Eu já tava trabalhando. Pra eu trabalhar, eu tive que... Eu não podia mais ir jogar bola, não podia fazer mais as coisas. Eu sempre fui meio moleca, assim. Sim. E aí você fala assim, nossa, o que você tá mais realizada? Eu falei, cara, eu posso fazer esporte a hora que eu quero. A quantidade de horas que eu quero. E eu falei, eu tô realizando um sonho de infância, de poder me dedicar e viver o esporte, sabe? Eu falo, cara, eu sou um talento perdido do esporte. Eu com toda certeza. Ó, você não pode mais empreender, você não pode vender nenhum produto ou serviço físico. Não, você tem que ser alguma coisa. Eu seria um atleta. Olha. Obviamente eu tenho 36 anos, né? Hoje não dá mais. Mas você também tem um pouco disso, né? Tipo... Cara, eu passei a infância e a adolescência inteira falando que eu ia fazer faculdade de dança. Comecei a dar aula com 14 anos e aí, por problemas financeiros, falei, não posso me dar esse luxo, né? E aí, com 17, eu decidi trocar a dança pela administração, justamente porque... Pelo medo de não dar certo na vida. Era a coisa do administração que mais vai me abrir leques. É a maior faculdade que mais abre o leque. E aí, eu fui pra DM. Hoje, eu dou graças a Deus, porque eu fiquei muitos anos sem dançar, desde que eu comecei a trabalhar. Vim pra São Paulo, não tinha tempo na correria do começo ali. E eu dei graças a Deus porque eu vi que virou mais um hobby e eu não estava sofrendo com isso. Se eu tivesse ido viver a dança de fato, não sei se eu estaria tão feliz quanto eu tô hoje. Mas ontem, tava eu lá, olha só, ontem eu tava em casa... fazendo a unha, a Amanda foi na minha casa à tarde. E aí, a gente tava conversando, eu tava meio pra baixo. Passou o lançamento, você fica meio, tipo, e agora? Qual é o próximo passo? Tava meio, tipo, perdida. Ela falou assim, por que você não volta a dançar? Não, eu falei assim, você tem que alimentar a sua alma. Porque ela falou, por que eu não consigo produzir conteúdo pro Insta? E eu tô chateada, e eu tô isso, e eu não sei o que eu vou vender. Eu tava meio down, sabe? É normal, eu sou né? assim, Normal, mas é normal todo mundo. Eu não tenho a fase down, eu tenho o dia down. Tem um dia que eu falo, hoje, que Muito dia bem. cagado. E aí eu falei pra ela, eu acho que não é o próximo lançamento o negócio. O próximo passo é você dar comida pra tua alma, pro teu coração, né? Colocar, assim, a tua energia, o teu ciclo de energia pra funcionar. E aí eu falei, por que você não vai fazer uma aula de sapateado que você tanto ama? Tem uma escola maravilhosa aqui na esquina. E aí, putz, a luz, Aí eu peguei assim, o telefone na hora, essa liguei, é a Betina, marquei, gente. Prazer, quinta-feira eu vou lá. Betina. Essa é isso. Quinta-feira eu vou voltar pro sapateado. Mas eu não sou tanto assim, eu seria atleta. Não, é mais um hobby mesmo, mais um escape. Mas é importante ter. Super. E aí, vocês falaram de... Você começou a falar que queria passar isso pros seus filhos, né? Conta um pouco essa coisa da educação, assim. Eles fazem esportes hoje e, além disso, uma pergunta mais profunda, assim.
de tudo que vocês são um casal muito cabeça, assim. Vocês discutem muito o que vocês acham bacana para uma família, para um casal, para cumplicidade, o que tem que ter. Vocês hoje sentem que estão conseguindo passar para os 3 exatamente aquilo que foi planejado? Ali Quando atrás. crescer, a gente vai descobrir, né? É uma pergunta boa essa, né? Porque assim, eu tô cada vez mais pensando muito nesse assunto, assim. Eu quero, sei lá, engravidar no máximo daqui 2 anos. Só que eu tô morrendo de medo de ver como é que as crianças estão sendo criadas e o que tá acontecendo com elas, né? E aí, queria ouvir de vocês, já que é um casal que eu admiro. Assim, a gente faz uma conversa constante, assim. Ele sempre tá avaliando, a gente não deixa a rotina intoxicar a gente de perder algumas percepções, a gente sabe os desafios. Fala quantos anos cada um tem. A Bela fez 7, o Theo tem 5 e a minha vai fazer 1 agora na semana que vem. Então a gente tem 3. A Bela entrando naquela fase mais mocinha, sabe? Você tá estranhando já a relação, pai e filha? Como Cara, tá? é que, assim, no meu caso eu sempre tive irmãs, né? E bem mais nova. Então eu sempre fui aquele irmão mais velho que... Das minhas irmãs, fui mais, assim, aquele irmão mais velho, mais pai do que mais protetor. Então para mim foi uma... Sei lá, eu já... Um pouquinho mais pronto pra, principalmente, lidar com essa parte, assim, né? Quando eu tinha, sei lá, 20, minha irmã ainda tinha 6. Então, já tem essa percepção, assim. Mas a gente as conversas constantes de pai, a gente fica muito feliz de quando a gente vê a nossa filha reagindo a algumas coisas, fala assim, cara, que incrível, na hora que ela falou, ela se importando com as outras pessoas, ela falou, papai, isso aqui é muito errado fazer, não é? Sim, é muito errado, papai, isso é certo. Então ela começa a ter, né, porque a gente cria nossos filhos pro mundo, a gente não cria pra nós. Tipo, daqui 15 anos eles estão fora, daqui 20 anos os dois estão fora de casa, estão vivendo, estão errando, e eu e ela não, elas vão estar juntos pra sempre. Então, a gente já sabe disso, a gente prepara os nossos filhos para esse momento. Então, esse alinhamento é legal. E conversas frequentes. Essa conversa frequente, você não entrar num piloto automático e você, sabe, fazer, enfim, tampar sol com a peneira, ter alguns pontos que a gente sabe que tem desafio de falar, cara, a gente vai ter que ter mais paciência, a gente não encara os 3 de maneira igual, cada um responde de uma maneira diferente. Completamente diferente. Cada um responde diferente, assim, os comandos que a Bela responde é diferente do Theo. Então não adianta eu querer usar a estratégia que eu usei pra Bela com o Theo. Não vai, ele tem uma personalidade diferente. Então você tem que ter paciência, vai por outro caminho pra fazer ele entender o que é certo. Então você tem que... Você tem que ter essa paciência. E qual que é a maior preocupação hoje em relação à educação? Acho que a maior preocupação é você deixar eles pronto pra porrada que eles vão encontrar aí fora. E você acha que tem como deixar pronto? Com toda certeza. Olha nós aqui. Não, né? Eu pergunto isso porque eu acho que, na verdade, nós temos totalmente outra realidade do que os nossos filhos vão ter, né? Mas principalmente... eu vejo num ponto diferente. Eu vejo como... Hoje a gente tem adversários, por exemplo, internet. Por exemplo, na nossa fase de moleque não tinha Instagram. Eu até brinco com o Fabi. Bicho, se tivesse stories com 15 anos, eu tava cancelado já há muito tempo. Nossa, sim. Né? Putz, é uma loucura, né? Então, são outros desafios hoje. Mas, ao mesmo... mas só querendo entrar nesse assunto mais específico, assim, eu penso muito sobre essa coisa do dinheiro. Eu vejo que na minha vida foi muito importante, desde cedo, eu perceber que minha vida não estava ganha. E os nossos filhos, os filhos de vocês, assim como os meus e os da Amanda, eles já vão nascer em outra realidade, né? Como que vocês lidam com isso, assim? Vocês dão tudo o que eles querem, mas ensinam valor ou não? Presente uma vez no ano, no aniversário? Se eles te pedem uma coisa, você dá? Como é que funciona esse dia a dia do dinheiro? Flávio, a gente ficou muito próximo depois que a gente começou o Ventes, né? Que ele entrou como sócio no Ventes, que é a nossa escola de vendas. Ele falou uma coisa que eu achei brilhante, assim, uma vez foi perguntado pra ele, cara, como é que você vai, né? Enfim, seus filhos, você é bilionário, seus filhos, eles nunca vão andar de ônibus que nem você. Quais são... Ele falou assim, cara, eles não têm culpa nenhuma do meu sucesso. Então, a primeira coisa é você entender que muitas pessoas, às vezes, ficam preocupadas. Eu acredito que nas duas extremidades existem desafios. Na de escassez e na de fartura. Só que a minha crença, as de escassez são sempre mais desafiadoras. Então, se for para viver algum desafio, eu prefiro sempre da fartura.
Então, mas é importante você sempre passar os valores, né? Todo o fundamento que você construiu o teu sucesso. Sabe o que eu acho? Acho que assim, os pais que conseguem mostrar pros filhos o caminho da autoestima, construir a autoestima numa criança. Ai, eu Que ela tenho arrepio de ouvir isso. Não, que ela confie nela, que ela saiba quem é ela, qual é a base dela. Eu falo isso, assim, eu não canso de dizer. Eu, quando era criança, meus pais me colocavam de castigo de porta aberta. Tipo, eu estava no castigo, eu sabia que aquilo era um limite, que eu não podia sair, mas a porta ficava aberta. E eu acho assim, quando a gente fala, né? A gente tem hoje um grande desafio, tanto pra gente quanto pras crianças, que é a internet. Que é essa coisa, né, da vida real e da vida holográfica, sei lá, digital mesmo, que você tem um monte de conexões, você tem um monte de palminhas e confetes e etc. o tempo inteiro. E aí, como é que faz para as crianças, né, saberem, não se perderem? E eu acho, a minha concepção é, os pais que conseguem mostrar para os filhos a construção da sua própria autoestima, de modo a eles serem seguros, convictos, terem valores, terem crenças e saber que podem contar, conversar, que o canal da conversa é o melhor de todos, na minha concepção, é o adulto bem-sucedido. Esse negócio do dinheiro é uma coisa que as pessoas perguntam muito, né? E eu entendo essa colocação de quando a gente entende que eu vim de uma realidade diferente. Meus filhos, né? Eu trabalho para que eles não precisem passar pelo perrengue. E é até engraçado que quando a gente, né, mais anos atrás, eu falava assim pro Caio: a gente nunca vai dar um carro para eles quando eu fizer 18 anos. Porque eu não ganhei carro. Eu trabalhei que nem uma... para comprar meu carro, pagar parcelinha, Fiestinha 1.0 sem ar-condicionado. E assim, aquela coisa sofrida e tudo mais. E hoje é mentira isso. Tipo, por exemplo... A gente não vai fazer isso. É muito louco. Quando a gente sabia ter assim filho, a gente falava... Nossa, quando tiver filho, eles não vão ter carro. Eles vão ralar aqui com a gente. O que eu acreditava? Eu ainda penso um pouco mas nisso, assim. assim. Olha o que eu pensava. Depois a gente vai falar como que a gente pensa hoje já eu com os pensava filhos. que eu precisaria dar pra eles a mesma condição de vida que eu tinha. Ou seja, fazer eles sofrerem por coisas da forma como eu sofri. Pra que eles aprendessem a dar valor pras coisas da forma como eu dei. Mas meus pais nunca quiseram me fazer sofrer ou passar por coisas para eu aprender a dar valor. Então, ao invés de eu ensinar meus filhos sobre dinheiro, sobre quanto custa as coisas, eu ensino eles outra coisa. Eu não fico focando, vou te ensinar o valor do dinheiro. Não, eu vou te ensinar o valor das coisas de verdade. O que a gente tem que valorizar. Então, o valor da família junto. Sim. O valor da gente fazer um esporte em família, da gente se divertir, da gente ter boas memórias, da gente fazer coisas divertidas. Que aí, por consequência, na cabecinha deles, eles sabem o que é mais importante. O que mais tem valor. E que o dinheiro, ele é apenas uma consequência das coisas positivas que a gente faz. Então, eu não fico tentando mostrar, assim, o valor do dinheiro. Pelo contrário, eu ensino o valor das outras coisas. Porque, por consequência, o dinheiro vai estar bem estruturado. É a mesma coisa assim, não dá pra gente querer proteger os filhos do mundo. Eu não vou conseguir proteger eles do dinheiro. Mas eu posso ensinar eles como lidar com as coisas que vão acontecer. Você não consegue, é muito louco, né? Porque o pai, principalmente nessa fase antes de você ter, quando você sai de um ponto A e vai ter um ponto B, e dá certo o ponto B, você quer trazer o seu filho pro ponto A também. Pra que ele siga a mesma jornada. Você quer, porra, bicho, deu certo, campo minado, não estourou nenhuma bomba, segue aqui. Então vai ser duro. Não tem mais como a gente recriar a realidade que a gente saiu. Exato. Por exemplo, a Fabi morava ali na zona do Capão Redondo, porra. Ela vinha de trem, então você sabe. Santo Eduardo ali. Fabi nasceu lá, morou lá. Então, eu morava em Cotia. Então, os nossos filhos não... A Fabi trabalhava de trem, 2 trens e ônibus todo dia. Nossos filhos não vão pegar trem. E não adianta a gente pintar o mundo de cor de rosa. Não vai. Seria hipocrisia da nossa parte. Mas é a expressão do Flávio. Os nossos filhos não têm culpa do nosso sucesso. Agora, cabe nós, como pai, entender a realidade como ela é... E trazer os maiores valores possível para segurar uma vida honrosa, digna dos nossos filhos. Mas agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu, por exemplo, quando eu nasci, eu cresci, meus pais já eram mais estabelecidos e tal. Então, quando eu fiz 18 anos, por exemplo, eu ganhei um carro. E eu queria fazer uma pergunta, depois eu conto um pouco a história. Como criar fome, a tal da fome, nas crianças? Essa é a questão, eu acho. Pra fazer eles irem. Como que vocês pensam? Vocês pensam sobre isso? Como que é pra vocês? A fome, ela é atrelada com um sonho, né? Então, uma das coisas que a gente jamais pode podar nas pessoas é a capacidade de sonhar. O dia que você começar a fazer com que as pessoas desacreditem do próprio sonho, é quando você começa a podar a fome deles. Então, o maior incentivo que eu posso dar pra eles é o combustível do sonho.
Agora, um dos maiores erros do pai é projetar a sua fome no teu filho. Exato. Perfeito. Quando você projeta Perfeito. a sua fome, cara, a sua fome é de pão de queijo, tá? Você tem que ter fome e de pão de queijo. Quando você acha que o teu filho é uma extensão do teu corpo, então ele tem que seguir o teu sonho, ele tem que assumir o teu escritório de arquitetura, tem que assumir isso aqui. Então você projeta no teu filho uma extensão sua, bicho, é outra pessoa. Com outros desejos, fome em outros alimentos. Então você tem que ensinar ele a ter fome. Aonde? Não sei. Eu não sei que meu filho vai ter fome. Onde que ele vai buscar as paixões dele. Mas eu acho que isso que a Fá falou é o mais legal. É vocês incentivarem essa fome em qualquer ambiente que ele tiver. E vocês realmente enxergarem e falarem... Vai, filho, filha, vai lá. E você entender a lógica do caos da conquista de qualquer fome. É isso. Eu trabalho muito com eles, é uma frase que eu falo, vamos descobrir. Então, eles sempre fazem perguntas que, na maioria das vezes, eu sei a resposta, porque eu já sei, já organizei alguma coisa. Ai, mãe, será que a gente consegue? Será que não sei o quê? Não sei, vamos descobrir. Legal. Pra não ficar uma coisa enviesada do sim ou do não. Mas eles estarem sempre com a cabecinha ligada, tipo, trabalhando, vamos tentar? Vamos lá buscando. fazer? Vamos lá descobrir? Vamos lá explorar? Pra sempre buscar, pra sempre além. Porque sempre, se eu sempre trago alguma coisa pronta pra eles não vão sair do lugar. Não, vira a cabecinha do sim e do não, né? Ou é Exato. preto ou é branco. Não, tem uma... Vamos descobrir. E nesse sentido, já chega bastante conflito, assim, em relação à educação que vocês estão dando dessa forma em casa. E aí eles vão pra escolinha e ali tá tendo outro tipo de educação. E eles voltam um pouco contaminados. Vocês têm que falar, Totalmente. peraí, Totalmente. vamos voltar Bela, aos esses dias, mãe, princípios. o que é TikTok? Eita. Eu falei, por quê, Bela? Ah, porque eu queria ver o que é TikTok. Então, tipo assim, eu falei, 5 onde anos, você ouviu né? o TikTok? 7. 7. Onde você ouviu o TikTok? Com certeza na escola. O Theo, 5? Então, tem Então, assim, sim. Ah, a e não Bela é adianta- mais E não velha. adianta Bela é você mais velha. falar... E não adianta, sei lá, pelo menos é o que eu acredito. Não adianta você fingir que TikTok não existe, Exato. cara. Mas você sabe que, por exemplo, eu, quando eu tinha 10, surgiu o Orkut. Sim. E aí, eu ouvia isso na escola, no clube e tal. E aí, eu falei pra minha mãe, o que é Orkut? Eu nunca vou esquecer desse dia. Mãe, o que é Orkut? Ela falou, senta aqui comigo que eu vou te mostrar. Aí ela abriu o Orkut dela, ficou me mostrando. E aí ela me mostrou todo o lado bom e todo o lado ruim. Então ela entrou comigo, pegava os recados das amigas que mandavam, que ela conseguia ver nossa família que morava fora, que a gente conseguia ver a foto dos priminhos, dos tios, não sei o que e tal. Mas ela também abriu as comunidades e começou a me mostrar. Comunidade de baixaria, tinha muito no Orkut, não sei se vocês lembram essa história de comunidade. E ela me mostrava, olha como as pessoas se tratam, olha o que eles falam, isso não é legal. É por isso que eu acho que é perigoso você estar aqui agora. Então, vamos fazer o seguinte, foi isso que minha mãe fez. Vamos criar um perfil pra você, tá? Então, você cria, escreve seu nome, põe sua foto. E todo dia que você quiser, depois das X horas, né, final da tarde, quando você tiver feito tudo que você tem pra fazer, a gente entra juntas. Combinado? E aí, eu lembro que ela foi muito soltando esse acesso, esse limite da internet, mas sempre trazendo muito aberto o canal da conversa. Então, ela mesma trazia, por exemplo, na mesa de jantar, ela, e aí, o que você viu? Você viu alguma coisa? Você não quer me contar? Você não quer não sei o quê? E aí, eu lembro que o Orkut começou muito a trazer, tipo, conversas de sexo, sexualidade, etc. E ela conversava sobre isso comigo abertamente. Então, eu acho que isso também foi me criando muita base e respaldo pra eu estar ali, exposta, com possibilidades, mas entendendo, isso aqui me faz bem, isso aqui não me faz, né? Total, e eu acho essa preparação do pai muito legal. A Bela às vezes ela pegou assim, papai, o que é isso aí? Aí eu expliquei pra ela do Instagram. Isso aqui é uma ferramenta, filha, que papai usa, por exemplo, pra ajudar as pessoas. Papai ensina as pessoas a poderem vender, pra poder ganhar o dinheiro. E o papai divide algumas coisas que deu certo pra ele. Ó que legal, vem ler uma frase que o papai escreveu aqui. Tal. Ah, eu vou poder ter? Quando você for mais velha, sim. Porque do mesmo jeito tem gente querendo ajudar. Não tem gente aí na rua, gente que é chata, gente que quer fazer mal. Aqui também tem. Então, quando você for mais velha, você vai conseguir aprender a lidar quem é do bem, quem é do mal. Total. Então, você não pode descolar que é uma coisa do Você vai mundo. guiando, Não né? existe, não é pra você saber. Não, a gente bem esse a gente gosta caminho da de transparência, sabe? Com os nossos filhos, assim. A gente é muito... A gente joga muito na lealdade com eles, assim, saca? Legal. Então... Enfim, é o jeito que a gente Eu acho cria que nossos também filhos. quando você traz a lealdade, você traz a parceria, né? Então vira uma coisa recíproca, não uma coisa assim, eu estou falando que não é. Isso cria uma repulsa e cria até uma questão da pessoa ficar, né, da criança ficar com curiosidade. E ela vai Aguça. escondido, né? O escondido ali, o que não é permitido. E a pior coisa que você pode ter é perder a confiança do seu filho. Com certeza. Nossos filhos não acreditam em Coelhinho da Páscoa. A gente já contou. É. Sério? Esse que é um mito. Sim, é nóis.
E aí, na escola, eles não espalham? Não, eu falo assim, filha, é só entre nós, tem papai e mamãe que gosta de fazer a brincadeira do coelho, então você não pode entregar a surpresa dos outros. A gente não pode desenvolver a habilidade de encher o saco das pessoas. Então você não enche o saco de ninguém. Então aqui já tem que te falar, na Páscoa a gente faz alguma coisa, mas, sabe, a gente gosta do significado da Páscoa, é esse, o real significado é esse, e a gente gosta mais de dar um chocolate pra gente celebrar um momento em família, de um momento, sabe, a gente acredita muito em Deus e então a gente não gosta de perder esse tato, só que como a gente optou. Pra Mia, então, desde sempre não vai existir coelho da Não, Páscoa. ela vai entender o espírito do natalino, sabe? Que nem A o Papai família Noel. Ele sabe que unida, né? é a gente, é o príncipe papai, mas o Papai Noel pra ela é muito mais a representação. Mas a gente brinca com as coisas, fadinha do dente. Sim. Ah, fadinha do dente vai passar, ele sabe que a fadinha do dente sou eu, sabe? Mas tem a parte lúdico também, lúdica, mas é tem. lúdico. Então, a gente, nas duas partes, falamos, nossa, que triste, Papai Noel era tão legal. Mas é o nosso jeitinho, assim, sabe? Não existe certo e errado. Você que é pai, mãe, porra, é o teu jeito. Eu acho que é muito importante que quando você for mãe, tu não vai querer dar opinião de como que você tem que ser a melhor mãe. Nossa. Tem hora que você tem que falar assim, meu... E eu, Libriana, ser Libriana, eu acho que você tem que nessa hora que, cara, ser uma pessoa do bem pra caramba, íntegra, de valor, você vai dar suas cabeçadas. É isso que eu penso, cara. Eu só quero criar filhos que sejam pessoas do bem. E você vai dar suas cabeçadas, tem hora que você vai chorar, eu fui uma pior mãe do mundo agora. No dia seguinte você vai lá e corrige de novo. Então você vai aprendendo. Eu tô aprendendo a ser pai, né? Por exemplo, eu só tenho experiência de filhos até 7 anos. 14 eu não tenho a menor ideia ainda. Nunca fui pai de uma adolescente. E provavelmente quando eles tiverem 15, você vai falar, putz, isso aqui poderia ter feito diferente, né? Sempre. É aquela previsibilidade retrospectiva. Coisas se tornam óbvias só depois que acontece. Então, que nem minha mãe. Minha mãe fez coisas acertadíssimas comigo. Minha mãe fez umas cagadas também. Mas beleza, quando eu olho pra trás, eu pego o que minha mãe fez que foi muito massa. Porra, o que ela fez que me chateou pra Mas também cacete. é tua referência de não tão bacana, não tão colorido, Sim, total. não tão perfeito. Né? Eu acho que a gente Quem tem que nos não é? pais. Exato. Ô, gente, estamos quase ali na finaleira. Eu tenho um desafio aqui que eu quero fazer. Nossa, passou muito Quem rápido esse primeiro? podcast, hein? Ah, o Caio, né? O Caio que é vendedor. O Caio. Ok. Eu acho ótimo o desafio, porque a gente mal falou de vendas, né, na real. Então tá, então vai. Me vende aqui. Vai, o lobo Vende de aí. Wall Street, é o sonho Vende dele, aí, vai. vende aí. Venda um Me pão vende de aí queijo. esse pão de queijo. Vende aí. Por que você quer um pão de queijo? Não sei se eu quero. O que mais te aflige quando você olha ele? Parece bonitinho. E o que mais te aguça a comprar? Não sei. Posso falar junto? Pode. Ou tem que ser com uma pessoa só? Não, vamos. Pode. Vai. Tô de dieta, eu não posso comer carboidrato. O problema do pão de queijo é o carboidrato? É. Fora o carboidrato, tem mais alguma coisa que te impediria de levar esse pão de queijo agora? Ou o problema é o carboidrato? O problema é que eu não quero engordar. Então, se eu arrumar uma solução, do mesmo sabor que esse pão de queijo, mas sem o problema do carboidrato, você estaria disposta a fechar comigo? Mesmo sabor do pão de queijo, sem o carboidrato. Sem o carboidrato. Sim. A venda, porque venda é um processo de descoberta. Perfeito. Da dor, o desejo e isolamento da objeção. Então, quando você aprende, o vendedor é um perguntador profissional. Não é um falador inconveniente. Total. Esse é o principal erro das pessoas. Você viu que me vende isso daqui. Eu preciso descobrir uma dor e um desejo. Senão eu Não adianta só ficar falando que pão de queijo é gostoso, né? Senão eu vou ficar jogando o benefício na sua cabeça pra ver qual você pesca. E a probabilidade de você considerar isso como uma repulsa é enorme. Perfeito. Então eu só preciso perguntar. Já entendi qual que é essa dor. Porque você ama sabor, mas odeia culpa. Sim. Fala assim, cara, eu gosto de comer bem. Mas eu odeio culpa e a minha saúde tá num atributo primário do que o meu prazer. Puta, então se eu te der prazer com sabor, a venda é minha. Sabe como eu fazia? Aí eu vou lá e construo uma oferta. Eu não tinha técnica nenhuma, eu oferecia meu produto. Você quer comprar? Não. Você é burro, você não entendeu que isso aqui é ótimo? Essa era a Fabi. Fabi não tinha paciência. Eu não tinha paciência. Você entendeu que isso aqui é ótimo pra você, pô? Sério? Sério. Como você não quer meu pão de queijo? Como você não quer meu deu pão de alguma coisa queijo? na Você minha cara, entendeu isso? que isso aqui é ótimo? Eu era mais assim, nossa, desculpa. Perdão, gente, quem sou eu? Devolve. Calma, Desculpa perdão. pelo seu tempo perdido comigo. Capão redondo, A gente chama isso, Baixava a gente na chama hora isso lá. de vendas para assim, don't be needed. Que é, não seja pidão na hora de vender. Ó, primeiro, desculpa tá te atrapalhando agora, mas eu sei que vai ser rápido. Não quero te atrapalhar, mas eu tenho um pão de queijo. Entendeu que eu batia mais cabeça? Ninguém gosta de comprar de pidão. Ou de pessoas que tá, ai, desculpa, licença. Porque não mostra personalidade. A gente só gosta de comprar de gente segura. Total. Ô, Fá, e aí a gente tem uma pergunta, na verdade, pra vocês dois.
Faz você. Do sonho. Pra gente encerrar, infelizmente. Tão bom, né? Tínhamos outras 40 mil perguntas, mas vamos lá. Queria saber o que move vocês hoje em dia, o que faz, por maior ou menor que seja, o que faz a Fabi e o Caio acordarem de manhã e seguirem a cada novo dia com a sua rotina do jeito que ela é. Ai, olha, pode parecer egoísta isso que eu vou falar, mas eu acredito muito que cada um vem num processo individual de evolução. Então você tá aqui no seu papel de Betina para fazer as suas evoluções, para fazer os seus crescimentos, cada um tá aqui. Então, eu vim aqui para evoluir, para crescer e me desenvolver. Através disso, eu tive filhos, eu tenho meu marido, eu tenho os meus negócios, mas eu tô aqui por um propósito. E eu acredito que o propósito de cada um de nós aqui dentro, né? Dentro desse planeta, é o desenvolvimento. Cada um tem que se desenvolver nas suas áreas, cada um precisa passar o que precisa passar. Então eu tô aqui para não desperdiçar essa oportunidade que eu vim de evoluir. Então eu acordo todos os dias pensando como eu posso ser melhor. Daqui 10 anos eu espero ser infinitamente melhor do que eu sou hoje. Daqui 20 anos melhor e cada vez melhor. Sempre aprendendo com meus tropeços e também aprendendo também com meus acertos e podendo duplicar para poder ajudar o maior número de pessoas. Uau, Fá. Lindo. E agora? Vai, Eu tô aqui pra acompanhar ela, né? Vai, vendedor. Eu tô aqui Ele é o pra falar, marido, vamos, afinal amor. de contas. Vamos, amor. Não, quando você consegue ter essa percepção, que no final das contas, o que sempre vai trazer a vitalidade da gente seguir, sempre enxergando a vida de uma maneira mais colorida, é quando você tem a concepção de que você está contribuindo, servindo. Então, o que me motiva é... Eu gosto muito do que a Fabi falou e é uma inspiração assemelhada. Todo mundo veio aqui para progredir. Cada um tem a sua jornada de progresso, de você olhar para trás e ver uma versão diferente de você. E você tem esses desejos de ser, sabe, progredir. Progresso é magnético, não tem nada mais motivador do que progresso. Aí progresso vai ser muito subjetivo para cada um, o que significa progresso para você e até onde você quer ir. Contribuição. Acho que todo mundo tá aqui, no final das contas, o propósito está atrelado com servir. Aí cada um, eu acho que a grande sacada da vida é como você vai fazer isso. Exato. O que muda para cada um não é o quê, é o como. Como você vai servir. Você vai servir a galera através de um podcast muito bacana, trazendo conteúdos que vão, gerar valor na galera. Você contribuindo, você ensinando outras pessoas através da dança, que é a arte que vai... Cada um vai servir de uma maneira. E para mim, honrando a minha família, que a família para mim é a base de tudo. No final das contas, é o que faz valer. Então, isso me anima muito. E esse jogo é muito... Ele não tem fim. Uma frase do Bernardinho, para mim, investe muito a busca do progresso e da contribuição. Ela é um alvo móvel. Não tem como alcançar. Não tem como alcançar a excelência. E é aí que tá a mágica da coisa, porque a diversão tá na perseguição. Exato. Perfeito. É o caminho, né? Não tem como eu tocar na excelência, porque eu avanço 1 metro, a excelência vai mais 1 metro. Aí eu avanço mais 1 metro, a excelência vai lá outro metro. Por exemplo, no mundo dos esportes fica muito visível, né? Cada 4 anos os recordes são batidos. Eu fico pensando, cara, imagina daqui 200 anos qual vai ser a velocidade dos 100 metros rasos. Se a cada 4 o homem vem diminuindo. Qual que é o limite? Não tem. A gente não sabe, a excelência é um alvo móvel. É isso, vamos descobrir. Então o propósito é um alvo móvel. Por isso que quando você coloca o teu propósito no lugar errado, tocou ele, a vida fica sem graça. Você tocou, você fala, tá, e agora? Mas cadê o alvo móvel? É isso. E aí, quando vocês se pegam nesse momento, assim, que todo mundo tem o momento meio bosta, vocês vivem e esperam isso mudar aleatoriamente ou vocês têm um ritual de tipo... Eu me faço de louca e faço de conta que nada tá acontecendo. Jura? No sentido assim, eu vou fazer as coisas normais do jeito que eu faço todo dia. Vou acordar, vou fazer meus treinos, vou comer minha comida. Você não dá uma vou desanimada trabalhar, na rotina, lógico que nunca? dá. Claro que dá, mas... Aquele Segue o momento, jogo. Mas segue tem o um dia jogo. que a Fabi simplesmente fala, não, hoje eu vou acordar a hora que for. Lógico que tem. E aí eu não acordo. A hora que for. Tipo eu ontem eu levantei 1 da tarde. Eu vou me minando, sabe assim? Mas, Fá, e aí? Tipo, tá bom, o dia que você então se mina, o dia que você fala, hoje eu me permito ser vítima. Hoje eu me permito estar na minha energia baixa. Qual Eu é? continuo fazendo exatamente as mesmas coisas.
Mas Você volta pra Eu rotina. não fico rápida nisso. Eu não fico muito tempo perdida nisso. Óbvio que a gente tem chateação, a gente tem problema, sabe? Mas eu não me gosto nessa energia. Porque eu sei que eu não construo coisas a partir dela. E é o que você né? falou, né? Teu propósito é o propósito da evolução. Então, ficar aqui, você vai ficar, Por exemplo, você em vai novembro, sentir. eu tive uma grande frustração. Grande mesmo. Eu fiquei muito chateada. E era uma coisa que... Deitei na cama, chorei. E eu tenho muito negócio da mente solucionadora. Aí eu falei assim, eu me faço uma pergunta, né? Que às vezes eu faço com a Bela também. Eu ficar aqui sentada, chorando, vai resolver o quê? O problema já foi, já aconteceu. Eu não consigo mais voltar lá. Então eu tento racionalizar a minha emoção. Então o que eu posso fazer pra mudar? Eu não posso mudar nada. Então, desculpa a expressão, foda-se. Não tenho que eu ficar perdendo meu tempo aqui. Vida que segue, vambora. Aprende com isso e não erra mais. Se errar de novo, aí, pelo amor de Deus, né? Eu sou muito pragmático, assim. Eu lembro quando eu fiz isso, mudou minha vida, cara. Eu peguei... Presta seu papel e essa caneta aqui, ó. Eu peguei um papel e uma caneta. Quando eu tava num dia mais bosta, eu precisava de uma estratégia. Eu sou aquele cara que... Eu sou um cara muito prático, assim. Sou mais pragmático, assim. Eu sou um cara com uma energia bacana, mas sou prático. Sabe? Por exemplo, as vendas estão uma merda, tá? O que a gente pode fazer pra buscar a diferença? É rápido, assim. Devolver uma bucha, eu foco pra solução. Eu peguei uma folha de papel, eu coloquei um risco assim no meio. Aí eu coloquei um sinal de mais de um lado e um sinal de menos. Eu falei assim, cara, o que me faz bem? Cara, fazer atividade física me faz bem, ler me faz bem, ir pra igreja me faz bem, puta, falar com esse amigo meu, puta, meia hora me faz bem, isso aqui me faz bem. Eu comecei a colocar tudo que me fazia bem. E o que me faz mal? O que tá me fazendo mal? Putz, isso aqui me faz mal, isso aqui me faz mal. Qual foi a minha estratégia? Elimina. Passar mais tempo do lado de cada linha. Não tem como eliminar, tem algumas coisas que não dá, são incontornáveis. Não tem como fugir. Não adianta. Mas eu pensei lá. E aí, por exemplo, se eu tenho um dia muito difícil, por incrível que pareça, eu faço mais disso. Tem gente que é o contrário. Pô, meu dia tá uma merda, não quero fazer atividade física, não quero dançar, também não quero ir pra igreja, não quero ler porra nenhuma. E aí, meu amigo, Aí seu você dia já tá joga. duro, você ainda tira o que te faz bem. Parece até louco, mas eu falo assim, nossa. Eu também vou muito pro negócio da atividade física. É como se então eu eu sou tivesse aquele cara criado que eu- uma Fabi dentro de mim mesma. Tipo uma chefe. Você vai levantar agora e você vai resolver suas coisas. Não, e mas eu sabe viro um gatilho, isso? viro um gatilho, por exemplo, meu dia não tá legal. Pum! Eu não posso. As coisas que me fazem bem é lei e eu ainda tento adicionar. Pois se o dia tá ruim, eu faço mais do que me faz bem do que um dia normal. Perfeito. Porque eu também falo pra mim vou. da lei da compensação. Se isso aqui me faz bem pra caramba, hoje eu tô mal, é só fazer mais disso. Porque isso. intuitivamente as pessoas fazem o contrário, né? Contrário, o que ela faz? Ela sai daqui e vai pro lado de cada linha. É maravilhoso esse negócio da linha. Nunca tinha tangibilizado isso, mas é muito o que eu faço e vem muito do processo de autoconhecimento, Total. né? Eu entendi, depois de observar muito, depois de passar 2 anos tomando antidepressivo, eu entendi que eu tava terceirizando a responsabilidade de ficar bem. Eu falei, não, chega agora, janeiro. Falei, fim, não quero mais. E aí eu comecei a perceber o que me faz mal. Quando eu passo muito tempo bebendo muito. Fiquei, acho que ano passado, mais de 6 meses sem fazer exercício físico. Fiquei trabalhando demais e falando não pros convites de social, né, com amigos. Então é isso. Parei o remédio, pronto, agora eu vou ficar um tempo sem álcool, eu vou voltar a fazer atividade física todo dia, nem que seja uma caminhada de 20 minutos, tem que ter aquela ativação. E vou me colocar como regra que pelo menos uma vez na semana eu tenho que sair com as minhas amigas e falar besteira e conversar e tá com elas, né, Pela regra da linha, né? Uma das suas linhas era remédio, você foi e tirou. O que você fez agora? Você só adicionou 3, 4, 5 coisas. Mas na balança... Então eu faço muito. E tem várias coisas, desde atividade física até conversar com a minha mulher. Minha maior terapeuta é essa mulher aqui. Então, um dia eu tô mal, conversar com a Fabi. O dia que eu tô mal, ela pega, amor, senta aqui pra você falar. Claro, com certeza. Ela fala assim, tô aqui, bora. Maravilhoso Puta, isso aqui. Às vezes ela só fica me ouvindo. Aí, no final, eu falo, puta, amor, nossa, foi top a conversa. Eu falo, meu, bicho maluco, velho. Não falei nada, mas eu só queria alguém pra me ouvir. É isso. Então, só de eu falar minhas angústias, minhas aflições diminuem de tamanho. Total. Tem uma frase E você acaba organizando seus pensamentos também. E quando você coloca em voz alta, você já, às vezes, encontra suas respostas, né? Tem uma frase que eu acho estupenda, Francisco de Assis. Ele fala o seguinte: uma alegria dividida são 2 alegrias, e uma tristeza dividida é só meia tristeza. Perfeito. Então On point. Boa. on point. Boa. Terminamos assim, então, né? Não, peraí. Vamos fazer o bate-bola final, vai. Tá bom. Comanda aí o Comanda bate-bola. você, co-host. Oh, chique.
Vamos lá. Você vai entrar no bate-bola? Meu Deus. Entro, posso Gente, entrar. Eu não vou nessas coisas, eu sou lerda pra essas Tudo coisas. bem, ainda. tudo Mas bem. são facinhos. Vamos, Caio, Fabi, B, depois vamos ao contrário, tá? Tá. Então vai. Um esporte. Triatlo. Luta. Sapateado. Uma inspiração. Ai, caralho. Bom esse cara. Próximo. Vai. Você. Você é você, no caso. Ah, eu? É. Caramba, top, hein? Ai, que merece um fofo. beijinho. Nossa, Fabi, agora você me ferra, se o Marcelo... Vai. Ah, eu uma inspiração também? Responde. Deus. Ah, muito bem. Vai, uma Só pergunta. isso, só por Nossa, isso que calma, eu aceito, hein? eu não Só vou porque falar. é Deus. Então fala. Por que eu sou Só tão falou péssima Marcelo. nisso? Você acabou de falar. Falou Marcelo. Uma inspiração. Você respondeu. Tá, vai sem ser o Marcelo. Quem você falaria? Deu uma salvada aqui, hein? Gente, eu Dá uma sou cortada muito junto, péssima nesse tá? jogo de bate-bola. Eu sou péssima. Tá, vamos voltar aqui. Um aprendizado. Vai, Betina! Um aprendizado... O que o Caio acabou de me dar, de colocar mais e menos. Fá, você. Olha, o dilema da minha vida, o barato sai caro, viu? E você? Um aprendizado? Que o conhecimento está disperso pela sociedade. Não, eu vou falar um aprendizado. E aí eu vou homenagear o Marcelo, que é uma das pessoas que mais tem... É que o Marcelo tá há pouco tempo na minha vida, mas Sim. ele tem me ensinado coisas maravilhosas que estão mudando tudo. Um aprendizado... Ah, mas eu já falei em outro podcast. Vai, B! É... Me tratar como minha melhor amiga. Muito Boa, bem. maravilhoso. Agora volta. Então o Caio começa. Um objetivo de vida e aí a gente fecha a última rodada. Deixar uma boa história para meus filhos. Então fazer mais filho. Ah! Fazer Onde mais eles precisam ir filhos, você embora? É, né? É. A gente Ai, quer que mais. maravilhoso. Mais um, E né? você? Uma família feliz. Com muito bem. Arrasou. É isso, galera. Boa, adorei. 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 Amamos. Obrigada pelo convite. Obrigada a vocês por estarem aqui. Muito Foi especial muito legal. mesmo. Foi realmente o lado B nosso. Paradas que a gente fala aqui muito que bom. geralmente a gente não fala. E a Amanda veio aqui com a função de puxar coisas apimentadas, mas tô achando que você tá pegando leve. Você achou que eu peguei leve? Você É achou porque é que foi pai de boa? 3 também, É, né? veio Fica aqui naquela fazer rostinho, coisa, arrumadinho, sim. sabe? Os cara pai, Tudo bem, cansado, a gente chama acorda eles de novo cedo. pra fazer um spice, assim. Ou quer terminar com uma pergunta muito apimentada? Pergunta. Nossa, então vai você, que você deve estar com alguma Meu coisa na pai. cabeça. Não, você que falou que tinha 2 apimentadas e não surgiram aqui. Tipo, qual que é a Eu- posição não. que a Fabi mais gosta? Quantos vibradores tem em casa? Não, a Amanda, antes, em off aqui, ela falou de uma pergunta que ela ia fazer. Faz. Em algum momento vocês já pensaram em separar? Depois de casado, nunca. Não. Como namorado, era dia sim, dia não. Sim. Muito louco Era- isso. era Tipo, depois triste. que a gente fez a promessa pra Deus ali, no dia do casamento, tipo, prometo te amar, te respeitar, na alegria, na tristeza. Nunca mais rolou uma puta Zero. de uma briga. Não significa que não teve provação, teve os dias de estresse, assim, mas. Mas vocês se zero. cansam um do outro no dia a dia? Eu não. Tipo, bodinho, assim? Amanda! Não, é verdade, eu quero. Ué, Não, eu não. pediram pra apimentar a parada aqui, aí quando vem eles não querem. Uma semana por mês ela não quer me ver pintado, assim. mas ela- Sério? Ai, coisa exagerada. Justo, Isso. mas Mas eu eu não acho gosto quando ele justo. mastiga chiclete de boca aberta. Aí eu quero dar tá uma bom, tchau, eliminada Caio, agora nele. vai É embora. só Depois isso, dessa- entendeu? também. É só isso. Não. Mas não, Por que olha- você não Tá tudo gosta certo. nela? que eu não gosto nela. A gente Eita. aqui querendo É treta. treta no casal, né? Chega, Que Bê. coisa feia. Vamos Eu não essa. gosto dela. Para. Tava tão bonitinho. Cara, o que eu não gosto nela. Ai, não gosto de nada. Eu acho ela perfeita. Se responder isso, desclassificado. O Marcelo falaria assim, eu não gosto que eu amo demais. Ah, Eu não gosto que ela é eles são muito perfeita. românticos. É que, assim, o que eu não gosto nela é uma parada, porque, assim. Lá vem. Todo superpoder é uma criptonita. Tá. Saca? A Fabi, ela é muito explosiva. Tipo, ela se. Tipo, Você entendeu? Você não quer comprar esse pão de queijo? Porra! Tipo, Compra! pra ela te mandar tomar no cu é muito rápido. Tá. Mas tá Então- melhor. Cada ano que passa Tá tá melhor. aumentando segundos. Mas é uma parada que ela aprende muito, que eu sou um cara super paciente. Então é também a criptonita, que paciência não tem nada a ver com ser bonzinho, não tem a ver com ser besta. Sou rígida, né, pô? É. Então, mas é uma coisa que eu gosto dela de ser intensa. Fabi me ajudou pra caramba, eu já sou um cara intenso, mas assim, tipo, ser intenso. É que a característica, ela pode ser... Em Dúvida. desequilíbrio, ela é, Total. ela é o Então defeito essa e a explosão qualidade, da Fabi, né? que às vezes eu acordo, oi amor, bom dia, caralho. Eu não sei como assim. Tá exagerando, vai Né? estar melhor. É, já tá melhor. Bom dia, o caralho. Aí a gente Você fecha vê uma como? loira maravilhosa dessa falando. Mas Capão das Reina, ele volta.
Eu acho que essa explosão nela, mas é muito louco. No começo era mais duro, assim. Ainda mais, poxa. Então, às vezes, pra te dar uma resposta mais que te machucava, você era mais grosseira. Então, era uma coisa que eu falei assim, pô, cara, eu trato todo mundo tão bem, né? Às vezes a minha mulher dá umas patadas assim. Sim. Mas é uma coisa que ela vem na jornada de evolução, mas no final, eu gosto disso, sabe? E você, Fá? Que eu menos gosto? Aquele masque chiclete de boca aberta. Ah, tá bom. Não, isso é foda. Nada sexy, né? Nada sexy. Nem com uma sunga branca. Nem com a sunga branca. Ai, caramba. Apertou Não dá pra pra te você. ajudar nessa. Apertou pra você. Não, é uma coisa que você vem melhorando, que é a questão de… Quando você entra num mundo lá, você não sai dele, pelo amor de Deus. Cai o mundo, ele não percebe. Às vezes ele entra numa… Tem gente que fala assim, falta foco. Não, é tanto foco numa coisa só, que explode o mundo em volta. E ele tá lá. Caio. Você chama 50 vezes e não escuta. Isso me dá… Aí eu mando a merda, aí a culpa é minha, entendeu? Se eu estiver ultra focado, assim, tô ultra focado numa parada. Tipo, eu não ligo nem pra dar bom dia. Mas minha cabeça assim, ela sabe que é importante, a gente tá conectado, a gente tá alinhado, então tá tudo bem, porque eu tenho que olhar pra frente. Tá errado isso. vendedor nato mesmo, né? Putz, E é grilo. muito louco a história que a gente conta pra gente mesmo. Uma das Total. paradas mais perigosas. Quando a gente… É que a gente sabe onde nosso calo aperta. Quando a gente conta uma história que a gente sabe que a gente compra, é um perigo. Então eu não posso comprar essa história. Não, tá errado. Tá errado. Tá errado. Muito bem. Tá errado. Muito bem. É isso Você aí. tá melhorando. Tô melhorando. Bom, bora que Sessão eles de têm que terapia buscar as aqui no crianças. final. Eles têm que buscar as crianças na crianças. festa. Adorei, não chame mais. Boa. Tá bom? Próximos pais. Com então. certeza. Muito Combinado. obrigada. Encerra aí, Obrigada. co-host. Gente, muito obrigada. É um prazer enorme ter vocês. Vocês são uma enorme inspiração pra gente. Casal que a gente falou antes, né? A gente tava aqui pensando e tal. E vocês são um exemplo em muitos aspectos, assim. Eu acho que a gente vê vocês muito companheiros. A gente vê vocês um empurrador do outro. Pé no chão Total. pra caramba. Fazedores, estão na lista de fazedores da Betina. E foi um prazer enorme ter vocês aqui na minha quase estreia, pré-estreia de co-host. Fico muito feliz. Amamos. Obrigada. Então voltem sempre, Essa dupla promete. vocês são da casa. Pode ir que já é sucesso. Aê, Obrigada, boa, valeu. queridos. Beijo, Beijo, galera. beijo. Valeu.